e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
hora certa. Em Campinas, 4h17, horário de Brasília. Boa tarde para você. Gustavo Marques. Esse sou eu, hein? Desde 1994 estou aqui com os microfones dos canais Futebol Interior nas mãos para contar mais um capítulo na história de Guarani e Náutico pelo Campeonato Brasileiro da Série C. 14ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. A bola vai rolar. Jornada esportiva que tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá diz que entrega às 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp. Pelo delivery 997883821 997883821. Hipercap Brasil, quer ser o novo milionário? Então você deve adquirir o Hipercap Brasil, o título de capitalização popular que dá prêmio todos os domingos. Acesse o site do Hipercap, hipercapbrasil.com.br. Você pode adquirir o seu bilhete lá no site e ainda ajuda o Hospital do Amor de Barretos. É os canais Futebol Interior junto com vocês, aqui pelos canais Futebol Interior. E, gente, lembrando que nós estamos ao vivo também pela Valinhos FM 87.9 e Rádio Flor de Lótus Web. E daqui a pouquinho eu vou desfilar a voz que vai me auxiliar aqui na jornada esportiva. Pedro Lino já se preparando, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar. Lembrando que o Futebol Interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, mesa e áudio vídeo a ele, sangue do meu sangue, Felipe Marques. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Hoje, sabadão de transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Sol quente em Campinas, teve um frio aí ontem, ao meio-dia em Campinas, parecia que era noite, que coisa! E hoje, esse sol tá ensolarado, Brinco de Ouro da Princesa. Duas equipes de tradição, Guarani e Náutico, Náutico e Guarani. Olha, ano passado, meu amigo, teve um jogo no Brinco de Ouro que o Kozlinski, acho que é isso, fez várias defesas, salvando a equipe do Guarani. Será que vai ser um jogo pegado hoje? É assim que nós esperamos, porque transmissão esportiva tem que ser pegada. Ajuda muito o narrador. Deixa eu dar uma boa tarde para ele, Pedro Lino, o repórter. Tá trabalhando, hein, Pedro Lino? Olha, vai vir dinheiro pra esse bolso, porque o menino trabalha, é a jornada da Ponte, a jornada do Guarani, é tudo que tiver jornada aqui no Futebol Interior, o menino tá lá e o cachê dele vai ser gordo, hein? Vai ser daquele jeito, que coisa! Alô, Pedro Lino! É a primeira vez, hein, Pedro Lino? Primeira vez em diversas jornadas esportivas que eu pude narrar aqui pelos microfones do Futebol Interior. Quem sabe essa é a primeira e a última que nós, porventura, vamos estar juntos aqui pelos canais Futebol Interior. Que coisa, hein? Alô, Pedro Lino, boa tarde pra você. Repórter Pedro Lino. Que coisa, Gustavo Marques. Ó, Carlos Corsato. Mês que vem o cachê tá alto, viu? Dinheirinho no bolso, ó. Muito boa tarde, satisfação minha estar do seu lado aqui, Gustavo Marques. Boa tarde ao Felipe Marques. Boa tarde aos amigos da transmissão de Guarani e Náutico. Náutico e Guarani. A bola rola às 5 horas da tarde do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugrão já está escalado. Só que primeiro vamos trazer as informações do Guarani. Guarani que vem de derrota no último jogo para o Anápolis, fora de casa por 2-0. O Bugre hoje, na Série C, ocupa a 12ª colocação com 16 pontos, Gustavo. E o Náutico também está escalado do técnico Hélio dos Anjos que fez história aqui na cidade de Campinas.
O Náutico, na última rodada, ele venceu o líder Caxias por 2-0 e o Náutico é o 6º colocado na Série C com 20 pontos ganhos. Lembrando, Gustavo, que tirando o jogo de hoje, vai faltar 1, 2, 3, 4, 5 rodadas para acabar a primeira fase da Série C. E hoje classificariam Caxias, Ponte Preta, Londrina, São Bernardo, Ipiranga, Náutico, Floresta e Brusque. Na zona de rebaixamento está o Anápolis, o Retrô, o Itabaiana e a Tombense. Tá certo, esse é o Pedro Lino trazendo informações desse Campeonato Brasileiro Série C. Pedro Lino, você tá na jornada amanhã, tá na jornada segunda-feira. Segunda-feira o Guarani joga pela Copa Paulista, né? O Guarani que tá ruim das pernas da Copa Paulista. Vamos colocar, nas últimas rodadas o Guarani tá ruim das pernas em todas, né? Perdeu na Série C e perdeu também na Copa Paulista. O Guarani estava muito bem. E segundo as más línguas, ô Pedro Lino, disseram que o Bugre só não ganhou porque não estava aqui com os microfones do futebol interior. Vamos ver se... Vamos ver se traz sorte hoje, né? Hoje, novamente, de volta aqui nos microfones do futebol interior, o Guarani possa ganhar aí mais 3 pontos. Ponto muito importante, evidentemente, né? Na competição, o Guarani que busca o acesso. Mas segunda-feira tem Copa Paulista. Traz um destaque aí da Copa Paulista também. Jogo aqui na transmissão também dos canais Futebol Interior. O Guarani que está no grupo 3 da Copa Paulista, com 15 de Piracicaba líder, Primavera, Paulista e o Guarani em quarto. Hoje, o Guarani com 7 pontos classificaria. O quinto é o São Bento e o sexto é o Rio Branco de Americana. E na 7ª rodada, na segunda-feira, teremos Rio Branco e 15, São Bento e Paulista. E o Guarani na segunda-feira, às 7 horas da noite, também no Brinco de Ouro, enfrenta o Primavera de Indaiatuba. Caso o Guarani vença, vai a 10 pontos. E aí já tá com meio caminho andado para a próxima fase da Copa Paulista. Porque são 10 rodadas. A gente tá na 7ª, o Guarani enfrenta o Primavera. Na 8ª, o Guarani visita o 15 no Barão de Serra Negra. Na 9ª, o Guarani pega o São Bento aqui. E fechando a participação na primeira fase da Copa Paulista, o Guarani vai lá no Décio Vita, em Americana, enfrentar o Rio Branco. O Guarani hoje, Gustavo, vem fazendo uma campanha razoavelmente boa na Copa Paulista e por enquanto está com a classificação garantida. Certo, a Copa Paulista é uma mãe, né? Perde, mas está ali na ponta para ser classificado, diferentemente da Série C, né, Série o Pedro Lino? da Série pegado, se vacilar, é ultrapassado, né, Pedro Lino? O Guarani vacilou no começo da temporada, ou da temporada da Série C, perdeu alguns jogos, ficou alguns jogos sem vitória, isso atrapalhou bastante. E vem atrapalhando, né? Se o Guarani não tivesse perdido aquela sequência, hoje em dia poderia estar melhor e almejando mais coisas além de um simples G8. Poderia estar na cabeceira da classificação. Só que eu particularmente falo que a Série C, não importa você classificar em primeiro ou se você classificar em 8º. Classificando, tá ótimo. Que o Botafogo, uns 2, 3 anos seguidos, classificou em primeiro lugar geral na primeira fase, chegou na segunda fase, não ganhou nenhum jogo, foi desclassificado e continuou na Série C até hoje. Tá certo. Ô Pedro Lino, quando você adentrou aqui pelos estúdios dos canais Futebol Interior, eu vi um brilho diferente no seu rosto, né? Agora a produção me informa que você tá amando isso. Que coisa, hein? Que coisa, sabe hein? que além de ser narrador, eu sou repórter, né? Então, assim, repórter policial, ele é curioso, né? Ele gosta de fazer muitas perguntas. E aí eu vi o seu semblante, embora poucas vezes estivemos juntos, né? Mas diferentemente da última vez em que eu lhe vi, né? Você estava com um semblante meio de sofrimento. Agora você tá com um sorriso no rosto e a produção me informa que parece que reataram o relacionamento com você, é digníssimo, é isso? Sim. Inclusive eu vou encontrar ela hoje. Olha aí. E comprei o tal morango do amor, Gustavo Marques. Meu Deus do céu. 40 reais 2. A mulher dá gasto, hein? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Importante é depois também ter um amor, né? Lógico. Você dá um morango do amor, depois recebe o amor. É isso que importa. Brincadeiras à parte, vamos faturar, porque tem Arthur Eugênio Matias ainda. E teve coletiva no Brinco de Ouro também, ô Pedro Lino? Teve coletiva no Brinco de Ouro. O atacante Bruno Santos, o Tigrinho, falou com
com a imprensa campineira e daqui a pouco você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Que beleza, então, daqui a pouquinho então tem Arthur Eugênio Matias, tem também aí o atleta da equipe do Guarani que falou com a nossa equipe. Rápido intervalo, é rapidinho, volta em seguida com você com o oferecimento de restaurante do Dadá, também aí a concessionária Sim e Hipercap Brasil. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estou de volta aqui com todos vocês pelos canais Futebol Interior. Gente, vamos ouvir Arthur Eugênio Matias, ele que é uma enciclopédia do futebol brasileiro. Conhece, pra mim o Arthur Eugênio só perde por Milton Neves, hein? Tirando ele, o Arthur é muito inteligente, conhece muito de futebol e hoje ele vai falar, hein? Ele vai falar do Dedeu, atacante que jogou no Náutico e jogou também pelo Guarani. Vamos lá então ouvir Arthur Eugênio Matias. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar este confronto entre Náutico e Guarani para falar de um jogador que ficou no folclore do futebol brasileiro. Ainda hoje faz parte do folclore de nosso futebol. Eu vou falar de Dedeu, ponta direita Dedeu, que jogou no Náutico em ótima fase e no Guarani, sem deixar saudade nenhuma. Dedeu,
ficou conhecido por frases um pouco diferentes no futebol. Dedéu, como que você fez aquele gol? Eu fingi que fui, não fui e acabei fundo. Uma das histórias de Dedéu, ponta direita, marcou época, foi campeão no Náutico. Você vê aí uma foto de Dedéu, campeão no Náutico em 1974. Olha o Dedéu no Náutico em 1974. Ele é o primeiro agachado. Depois dele vem Vasconcelos, Jorge Mendonça, Paraguaio e Lima na ponta esquerda. O goleiro desse time é Neneca, que também jogou no Guarani e foi campeão brasileiro em 1978. E olha aí, Dedéu, novinho, 20, 21 anos, no Guarani de Sobral. Dedéu é o primeiro agachado. Guarani de Sobral, Guarani com Y, no interior do Ceará. Dedéu, o primeiro agachado, início de carreira. Dedéu nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 22 de fevereiro de 1950. O nome do Dedéu é Ederlino Pereira Silva Filho. Ederlino virou Dedéu e ele começou a carreira no Ceará. A família dele saiu da Bahia, foi para o Ceará e ele começou jogando no Guarani de Sobral, um bom time do Guarani de Sobral, bem no início dos anos 70. Tinha um meia que ficou conhecido, Teco-Teco, um meia que jogou muito tempo no Guarani de Sobral, depois foi dirigente, treinador do Guarani de Sobral. Dedéu foi tão bem no Guarani de Sobral que logo em 1972 ele foi para o Náutico e virou titular do Náutico, virou quase ídolo do Náutico, de um bom time do Náutico que você acabou de ver a imagem fixada no futebol interior. Aliás, se você quiser falar de algum jogador do passado, fale aqui, ó, com o futebol interior. Eu conto a história do jogador que você tiver com saudade, que você quiser mais detalhes. Mas hoje eu estou falando de Dedéu, ponta direita, que chegou ao Guarani em meados de 1977, numa troca com o atacante Campos, que o Guarani havia comprado do Atlético Mineiro. Olha o Campos aí, com a camisa da seleção brasileira. Dedéu chegou ao Guarani em 1977, trocado por Campos. Foi um dos maiores absurdos contra o Guarani do ponto de vista financeiro. O presidente do Guarani à época, Leonel Martins de Oliveira, havia comprado o Campos junto ao Atlético Mineiro por uma fortuna e depois trocou o Campos por Dedéu. Zé Maria, um meia, também veio na transação. Uma imagem de Dedéu em 1977 com a camisa do Guarani. É uma foto da revista Placar. Você vê em cima Amaral, Zé Maria, que eu falei, é o segundo jogador que está acima. Beto, Adriano, Renato, Gomes, Manguinha, Edson, Gilberto, Mauro, Davi, Cuca, Índio massagista. Depois sentados, o Tião Tomé, também outro jogador lendário. Dedéu é o segundo que está sentado junto com Zé Luiz, Ziza, Jute, Zenon, Paulo Amaral, o técnico, embora Paulo Emílio, que trouxe Dedéu para o Guarani. Carioca, preparador físico, Pedro Pires de Toledo, também preparador físico, Sidney Poli, treinador de goleiros, Romário, Miranda e Valdez. E os goleiros agachados, Neneca, Birigui, Bessa e João Roberto. Mas Dedéu não foi bem no Guarani. Ficou cerca de 8 meses e foi negociado no final de 1977 com o São Bento de Sorocaba. O Dedéu não fazia parte do elenco de 78, nem em treinamento. Quando Carlos Alberto Silva chegou ao Guarani, Dedéu já não estava mais em Campinas. Dedéu foi para o São Bento de Sorocaba. No São Bento de Sorocaba disputou um campeonato paulista. Você vê aí, Dedéu com a camisa do São Bento de Sorocaba, num jogo pelo Paulista de 78, mas disputado no início de 79.
Dedéu disputa a bola com Pedrinho, lateral esquerdo do Palmeiras. Este 7 do São Bento é Dedéu. Teve uma passagem pelo Inter de Limeira. Ele foi emprestado em 78 para a Inter de Limeira e subiu a Inter. Fez parte do elenco da Inter, que foi campeã da divisão intermediária, subindo para a primeira divisão. E daí a surpresa. Dedéu foi para Portugal e virou ídolo em Portugal. Jogou na segunda, terceira, campeonatos semi-amadores, mas Dedéu jogou até completar 44 anos em Portugal. Dedéu mora hoje em Portugal, de vez em quando está em Recife, mas Dedéu virou uma lenda. Marcou época em Portugal. E aí está uma foto de Dedéu no Ginásio Clube Alcobaça de Portugal. Olha o Dedéu, ele é o segundo sentado. Da esquerda para a direita, ele é o segundo sentado. Dá para perceber, até pelo estádio, pelo gramado que nem grama tem, que o Ginásio Clube Alcobaça era um clube semi-amador na terra portuguesa. Mas ainda em Portugal, o melhor momento do Dedéu foi numa equipe chamada Ginásio Clube Alcobaça, que você está vendo o emblema aí. Hoje disputa apenas competições amadoras, mas Dedéu fez gols, foi artilheiro e ídolo, mas jogou em várias equipes pequenas de Portugal. Ok? Aqui no Futebol Interior, contando a história e a carreira de um jogador que ficou no folclore do futebol brasileiro, Dedéu, o ponta direita que jogou no Guarani de Sobral, no Guarani de Campinas. Melhor fase dele foi no Náutico, esteve no São Bento, na Inter de Limeira e marcou época no futebol português. Aqui no Futebol Interior, você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Fale com a gente, mande aqui uma mensagem, entre em contato por qualquer plataforma com o Futebol Interior, que eu conto a história de um jogador do passado, de um jogo do passado, de algo relevante para a história do nosso futebol. Hoje eu falei do Dedéu, aqui no Futebol Interior. Beleza, esse é o Arthur. Arthur falou de Dedéu, hein? Dedéu jogou pelo Guarani, jogou pelo Náutico e olha, duas equipes de tradição aí no cenário esportivo nacional. Gente, mais um rápido intervalo e eu prometo que eu volto em definitivo para trazer aí, evidentemente, as informações de Guarani. Tem a ficha técnica do jogo, tem também um atleta do Guarani que falou com a gente, então eu prometo que é o último intervalo comercial e já estamos de volta. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar.
que agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol! Gustavo Marques. Perfeito! Aqui estou! Ô Pedrolino, eu tô de volta aqui, eu tô vendo uma imagem, esse daí deve ser o assessor, né? O assessor não, deve durante ser a semana. Auxiliar técnico, né? Isso mesmo. Da equipe do Guarani? Isso mesmo, o auxiliar técnico Marcelo Copertino tá falando, vamos conferir? Negativo para nós lá fora de casa, né? Praticamente jogamos contra 12, mais 4 da arbitragem, né? Mas passamos a borracha a semana. Focamos totalmente no Náutico, que é um adversário difícil, mas a gente, no nosso domínio, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Duas equipes que brigam lá na parte de cima. Então hoje a gente tem a obrigação de fazer um bom jogo e tentar essa vitória aí, com todas as garras da equipe. Tá aí o Marcelo Copertino, Gustavo, ele que tá no lugar do Marcelo Fernandes, que foi expulso no jogo contra o último jogo do Guarani na Série C. Foi contra o Anápolis, o Marcelo Fernandes foi expulso. Então hoje Marcelo Copertino comanda o Guarani no jogo contra o Náutico. Lembrando que o Marcelo, o técnico é Marcelo Fernandes, né? Técnico da equipe do Isso, Guarani. Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes e Marcelo Copertino, é isso? Isso, Marcelo Fernandes e Marcelo Copertino. Só troca o Fernandes por Copertino. O Copertino, eu lembro o assassino lá que matou o ator lá, o Paulo Copertino, né? Paulo Copertino. Mas é claro que o Marcelo Fernandes está, né? Evidentemente, lá no camarote, né? Ele vai auxiliar aí o Copertino lá de cima. Não pode, né? Não pode? Pode. Não Não pode. Quando pode? tá expulso, se não me engano, ele não pode ficar dentro do estádio. Tem que ficar fora. Será? Eu acredito que não pode ficar dentro do gramado, né? Mas lá no camarote ele pode assistir o jogo. Eu não sei se é quando é expulso, depois eu vou confirmar se quando é expulso ou se tem aquela do STJD aqui. Aí não é um dos dois. Ou ele tá no... eu vou dar uma confirmada aqui, mas se não me engano ele não pode estar dentro do estádio. Ou também de casa vai passando as coordenadas. Tira o fulano de tal, tira o fulano de tal. Faz aquela ligaçãozinha. Antigamente tinha o como fala? Fazia o pipi lá, o... Tok-tok? Não, era o... Nextel, né? Tira o Felipe Marques e coloca o Bolacha. Que coisa! Vamos ouvir então. Tem alguém que conversou com a nossa equipe, deu entrevista, deu coletivo. Aí, ô Pedrolino. Gustavo, no meio da semana, o atacante Bruno Santos, o Tigrinho, falou com a imprensa campineira. E agora você acompanha aqui nos canais de Futebol Interior. Cara, a gente fica com um sentimento um pouco de frustração, né? Mas acredito eu que, independente do que acontece extra-campo ali, se ele é com a diretoria, sobre os árbitros, sobre a CBF, isso aí nós jogadores não temos que nos preocupar com isso. Acho que a gente tem que se preocupar com os resultados em campo. Esses 2 últimos jogos a gente teve a infelicidade de não fazer bons jogos, mas é colocar a cabeça no lugar, porque a gente sabe da qualidade da nossa equipe, a gente sabe o que a gente pode dar pro Guarani. E trabalhar, cara. Trabalhar porque a gente agora tem um jogo difícil contra o Náutico dentro da nossa casa, na qual precisamos fazer um bom jogo, precisamos do resultado positivo.
E é isso, sobre a arbitragem, sobre o que aconteceu agora nos últimos jogos, eu prefiro deixar com a diretoria, com o pessoal mais da parte externa do clube aqui, porque eu prefiro nem comentar sobre o assunto. Fico feliz e agradeço a Deus pelo pior não ter acontecido. Acho que se eu tivesse com o pé no chão, o pior poderia ter acontecido. Mas fico feliz em estar à disposição ainda para poder ajudar o Guarani. Cara, de muita entrega, de muito trabalho, como sempre foi, entendeu? A equipe é uma equipe que trabalha bastante, como o Marcelo sempre frisa. É um grupo trabalhador, um grupo que está buscando o melhor para o Guarani. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo contra a equipe do Náutico, mas a gente vai dar o nosso melhor, cara. Vai dar o nosso melhor como a gente sempre procurou dar, e espero que a gente possa sair feliz com os 3 pontos. Vocês vêm batendo muito na tecla dessa força da torcida, né? De contar com essa força da torcida aqui no Brinco. Vai ser importante para, como você disse, virar essa chave desses últimos jogos, esses últimos 2 jogos que não foram tão bons? Com certeza, como eu sempre falo, a torcida é o 12º jogador, cara. Entendeu? Eu acho que eles são muito importantes, sim. Sabemos também da tristeza que eles vêm vivendo nos últimos tempos, mas a gente vem trabalhando para dar o nosso melhor para o Guarani. Espero que nesse sábado agora eles possam estar com a gente, sim, porque a gente precisa deles, entendeu? Assim como eles também precisam da gente, né? Que é a gente que dá o resultado. Mas é isso, cara, é trabalhar, porque esse jogo não vai ser fácil, sabemos disso, sabemos da qualidade da equipe do Náutico. Trabalhar, porque sábado vai ser um jogo difícil, se Deus quiser a gente vai conseguir sim esse resultado. Cara, eu acredito que nosso mental tem que estar forte, cara. Porque eu acho que a gente vê aí a arbitragem com o VAR errando na Série A, na Série B, quem dirá na Série C, que não tem. É uma coisa que eu sou muito contra, entendeu? Até porque também é uma competição muito difícil, na qual acontecem coisas que muitas pessoas não veem, e muitas coisas acabam passando pano e acabam sendo esquecidas, como aconteceu agora. Eu acredito que o que passou, passou, não vai ter como voltar atrás. A gente tem que erguer nossa cabeça, seguir em frente, marchando, porque vai ser uma competição difícil, não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, pode ter certeza disso. E é como eu falei para o Matheus, a gente tem que ter a cabeça no lugar, a gente tem que trabalhar e buscar os resultados, que isso que é o mais importante. O próximo jogo é o Náutico, a gente tem que focar somente no Náutico, porque se a gente ganhar do Náutico, a gente sabe que a gente pode entrar no G8. E é isso, a gente não tem que ficar pensando nos outros jogos, tem que pensar quem vem pela frente, entendeu? Com certeza respeitando o Náutico também, porque sabemos que é uma equipe de qualidade, mas é impor nosso mando de campo, é impor o mando, a torcida que vai estar com a gente nos apoiando. E acredito eu que, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Tá aí o Bruno Santos, atacante do Guarani, falando aqui no portal Futebol Interior. Lembrando que a bola rola às 5 horas da tarde para Náutico e Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gustavo e Gustavo, só para recapitular aqui, no Paulista Sub-20, amanhã às 10 horas da manhã, no CT do Guarani, o Guarani enfrenta o São Paulo pelo Paulista Sub-20, né? O Guarani que vem fazendo uma boa campanha na base, lembrando que o Sub-15 e o Sub-17 está de férias escolares e volta no dia 2 de agosto. Então, informação com o Pedro Lino. Série C, o Caxias liderando, hein? 27 pontos, Ponte Preta é a vice-líder, tem 26 pontos. Na zona de rebaixamento, Tombense praticamente já foi, hein? É o 20º colocado Tombense. Que coisa, Itabaiana também. O negócio tá pegado na Série C. Vamos lá, 16 horas e 50 minutos. Ô Pedro, mais alguma informação, mais alguma novidade antes da gente puxar aí a ficha técnica do jogo? Guarani já se preparando. O Guarani já tá em campo ou ainda não, Pedro Lino? O Guarani não está em campo, vai entrar em campo daqui a pouco, Gustavo. O atacante Denis Júnior foi liberado da partida e não está nem no banco de reservas por questões pessoais. Quem está no banco de reservas hoje pela primeira vez é o Kevin. O Kevin, que é natural de São Paulo, nasceu em 2005 e está compondo o banco de reservas do Guarani pela primeira vez na partida contra o Náutico pelo Brasileirão da Série C.
Positivo esse Pedro Lino, o repórter que está em todas, hein? Jornada de Guarani é Pedro Lino, jornada de Ponte Preta é Pedro Lino. Se tiver mais jornadas que porventura o futebol interior transmitir, pode chamar está que eu ele, faço, hein? Pedro Lino, ele que gosta de dinheiro, hein? Que gosta. Ele só não gosta mais do dinheiro do que não gosta do Rio de Janeiro, mas tá bom, é o que vale. Esse Pedro Lino que não me conta as coisas, Pedro, não me conta. Que faz? E o Léo Dias da Shopee tá aqui. Náutico em campo. Vamos agora com a ficha técnica do jogo com o Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa pelo Brasileirão da Série C, 18ª rodada. O Guarani que vai a campo com 14ª rodada. O Guarani que vai a campo com 25, Andrei no gol. Na lateral direita, 2, Cicinho. Na zaga, 3, Diogo Silva e 4, Alisson. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, de volante, 5, Cadi. 8, Kelvin. 10, Diego Torres. Na frente, 7, Gabriel Silva. 11, Mirandinha. E 9, ele, o Tigrinho, Bruno Santos. O repeteco do Bugre, Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alisson, Emerson, Cadi, Kelvin, Diego Torres, Gabriel Silva, Mirandinha e Bruno Santos. Caso o técnico Marcelo Copertino, que está no lugar do Marcelo Fernandes, que foi expulso no banco de reservas do Bugre. 12, Fred. 22, Lucas Justin. 13, Léo Coutro. 14, Rafael. 16, Renan Castro. 15, Giovani. 18, Caio Melo. 23, Matheus Sarará. 20, Gabriel Isaac. 17, Luiz Miguel. 21, Cauã Jesus. E 19, Kelvin. O Guarani que está na 12ª colocação do Brasileirão da Série C com 16 pontos. E na última rodada vem de derrota para o Anápolis por 2-0 fora de casa. Futebol Interior. O Náutico também está definido e escalado para enfrentar o Bugrão e vai a campo com 19, Muriel no gol. Na lateral direita, 2, Arnaldo. Na zaga, Matheus Silva, conhecido de Campinas, e 33, Carlinhos. Na lateral esquerda, 23, Igor Fernandes. No meio, 18, Auremir, ex-Guarani. 8, Marco Antônio. 10, Lucas Cardoso. E na frente, 7, Vinícius. 12, Kelvin. E 9, PS9, Paulo Sérgio. O repeteco do Timbu, Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio, Lucas Cardoso, Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. Caso o técnico Hélio dos Anjos queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Náutico tem 1, Wellerson, 17, Marcos Ítalo, 40, João Maestro, 6, Raimar, 41, Samuel, 22, Wenderson, 21, Felipe Redali, 15, Caion e 80, Bruno Mezenga. O Náutico, que no Brasileirão da Série C ocupa a 6ª colocação com 20 pontos ganhos e vem de vitória em casa contra o líder Caxias por 2-0, também na segunda-feira nos Aflitos. Arbitragem. A arbitragem da partida fica por conta de José Mendonça da Silva Júnior do Paraná, assistente número 1, Roberto Rivelino dos Santos Júnior do Paraná, assistente número 2, João Fábio Machado Brischioli, também do Paraná, e o quarto árbitro, Leonardo Delfino de Abreu Lima, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Bota o hino aí do Guarani, Felipe Marques. Eu levo sempre comigo. Hoje não tem outro
tradição. É vencer ou vencer. Avante, 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 meu bugre. Pra cima deles, bugrão. Flechada neles, Guarani. E boa sorte, Andrei. E boa sorte, Cicinho. E boa sorte, Diego Silva. E boa sorte, Alisson. Boa sorte, Emerson. E boa sorte. Ô, Pedro, é Cadi, é isso? Ou Cadi? Cadi, Gustavo. Cadi. Então, pode falar. Fez a estreia no último jogo contra o Anápolis, fora de casa. Jogou bem. Foi um dos melhores em campo, apesar da derrota. Cadi faz o segundo jogo com a camisa do Guarani. E ele tá substituindo quem? Eu sei que você já falou, né? Daqui a pouquinho você traz mais informação pra gente. Parece que tem duas mudanças do Guarani, analisando aí a equipe titular, porque o Kelvin e o Cadi não são titulares, né? Alguma mudança aconteceu aqui. Diogo Torres titular, boa sorte pra você, Diogo Torres. Gabriel Silva, novidade também, o Mirandinha, camisa número 11, novidade nessa equipe titular da equipe do Guarani. E boa sorte também pra você, Bruno Santos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar com oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá e também Hipercap Brasil, www.hipercapbrasil.com.br. Hipercap Brasil. Ah, meu bugrão, como eu amo essa camisa, hein? Essa camisa pra mim, olha, é linda, 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 linda. Parabéns aí. Não sei qual foi a marca que evidentemente fabricou aí essa camisa do Guarani? A capa, uma camisa muito bonita, né? O seu uniforme tradicional, camisa verde, os shorts é branco, o Náutico também com seu uniforme tradicional, é o vermelho e branco, os shorts é vermelho, a bola vai rolar, o brinco de ouro, Guarani, camisa verde, shorts é branco, o meião é verde, bola vai rolar no brinco de ouro da princesa e você vai ouvir aqui pelos canais Futebol Interior. É uma alegria todas as vezes que eu tenho oportunidade de narrar um jogo pelos canais Futebol Interior. Essa casa que me deu a primeira oportunidade na vida, essa casa que me proporcionou evidentemente voos longos, e hoje novamente com os microfones nas mãos dos canais Futebol Interior, é com muita alegria e com muita emoção que mais uma vez eu conto um capítulo na história da equipe do Guarani. E eu, Gustavo Marques, sou mais fiel, de narradores, porque eu nunca narrei futebol em outra emissora. É claro que já trabalhei em outras emissoras, mas como, evidentemente, repórter policial. Mas narrando, eu sempre vesti essa camisa e sempre vou vestir. Obrigado, Futebol Interior, por tudo. E vamos, Bugre! Vamos, Guarani! Juntos, fechar com chave de ouro, meu Bugre guerreiro! O Guarani Futebol Clube, desde 1911, é a alegria, é a paixão de muitos torcedores da equipe do Guarani. E hoje tem a oportunidade. Vamos, Guarani! Vamos, Bugre! Pra cima deles, Bugrão! A bola vai rolar, Pedro Lino. Antes disso, alguma informação? Gustavo, nenhuma informação por enquanto. As duas equipes no gramado, o Náutico com a camisa. Vai você aí. Apita o árbitro, bola em jogo na Série C. Gustavo Martins vem aí, o Garganta de Ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Eu vou garantir mesmo. Lá vem o Náutico, chega Andrei pra fazer defesa, se joga nela pra pegar e pra recuperar. Primeiro ataque da equipe do Náutico, chegando com perigo, Pedro Lino. Chegando com perigo o Náutico, o primeiro ataque, só que o Andrei esperto fez bela defesa. Só pra completar, Gustavo, o Náutico com a camisa branca, vermelha e azul, a camisa principal do Náutico, o Guarani com a camisa verde, shorts branco e meia verde, Bugrão em campo,
mais uma pra frente, mais uma vitória do Guarani daqui a pouco. E vem o Guarani, lançamento pra frente, chega pra pegar o goleiro Muriel da equipe do Náutico, se joga nela pra fazer defesa, comecinho de jogo, quase 1 minuto, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ô Felipe, o Corsato tem a vinheta, o Gustavo tem a vinheta. Aqui tá padronizado, tá top, viu? Que coisa, as musiquinhas. Só erra aí o cantor de falar que a vitória eu vou garantir, né? Eu não tô garantindo mais nada, que coisa. Eu não tô garantindo nem meu emprego, imagina a vitória do Guarani. Vem o Náutico tocando a bola do sistema defensivo, já pro jogo com o Vinícius. Errou, conseguiu a recuperação, vem tocando bola o Bugre. Lado direito, tentou driblar ali. O Bruno Santos caiu pela ponta direita. É falta pro Guarani. E vem Chuveirinho, vem bola na área. Quem sabe agora, Pedro Lino. Guarani tem falta perigosa e sempre ele, o camisa número 10, Diego Torres na cobrança, e tem o 8, Kelvin também, mas deverá ser o Diego Torres para cobrar. 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro. 0 pro Guarani, 0 também pro Náutico, quase 3 minutos, vem bola na área. Quem sabe agora o Guarani abre o marcador do Brinco de Ouro na bola, tá ali o camisa número 8, que é o Kelvin, e também o Diego Torres, vai pra cobrança, vai Kelvin, vem bola na área, quem sabe agora, autorizado, cruzamento, toque de cabeça, afasta o Náutico, tira o perigo, a bola vai pra fora, é a Subaruá favorecendo a equipe do Guarani. Na bola vai ele, o Mirandinha. Ele preferiu deixar essa bola pro camisa número meia dúzia, que é o Emerson da equipe do Guarani. Ele vai trazer essa bola para dentro da grande área. O mini escanteio. O Bugre no campo ofensivo. Cruzamento dentro da grande área. Sobe de cabeça, afasta, tira o Náutico e completa fazendo falta. Mas o árbitro em cima marcou sim. Falta pro Náutico no sistema defensivo. Falta para a equipe do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Como eu gosto de contar história, como eu gosto de transmitir futebol. E vem a equipe do Náutico lá pelo sistema defensivo, saiu ali jogando errado, a bola vai pra fora, arremesso normal já cobrado pela equipe do Guarani, vem trabalhando o Bugre, o círculo central faz o giro, driblou, perdeu, caiu, arbitragem em cima, tá marcando falta pro Guarani, falta perigosa, Pedro Lino, Guarani no campo ofensivo. Mais uma falta perigosíssima pro Guarani, o Diego Torres com a bola lá pra fazer a cobrança. A falta foi em cima do Bruno Santos, camisa número 9, Gustavo. Falta perigosa, 4 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Brinco de Ouro. 0 pro Guarani, 0 também pro Náutico. Vai chover bola na área, vai direto. Daí eu ia direto, hein? Não dá pro Diego ali não, Pedro Lino? Dá pro Diego, não tá tão longe do goleiro Muriel. O Muriel, sabe quem é ele, irmão? Não é do Coragem, o Cão Covarde? Não tem? Também. Muriel! O Muriel é irmão do goleiro Alisson, do Liverpool, e também da seleção brasileira. Que beleza, deixou lá, não vai Diego Torres, chegou batendo pro gol, em cima da barreira, a bola volta ali, reboteada, chega pra fazer o corte, pra recuperação ali a equipe do Guarani, mas a arbitragem tá marcando alguma coisa ou tá marcando nada? Lance limpo, tá valendo, não marcou nada, trabalha a bola a equipe do Guarani, lá pelo sistema defensivo, agora sim tá marcando alguma coisa, marcou falta. Sim, falta pro Náutico, né, Pedro Lima? Isso, falta pro Náutico, o jogador do Náutico já cobrou. Náutico com a bola no ataque, no Brinco de Ouro segue 0-0 Guarani e Náutico. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do Náutico. Guarani consegue a recuperação, mas consegue fazendo falta pela ponta direita, falta para cima do camisa 9, que é o Paulo Sérgio na equipe do Náutico, e falta lá pelo sistema ofensivo lá direito. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, você viu o toque eletrônico, o toque de Felipe Marques, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Brinco de Ouro da Princesa, 14ª rodada, 5:20, passados primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde no placar dos canais Futebol Interior, está assim, 0 pro Guarani, 0 também pro Náutico, placar ao vivo Futebol Interior, Pedro Lino. Mais cedo, pela segundona paulista, o Mauá venceu o Eco Suzano por 1-0, pelo Paulista Sub-20, conta aí, Gustavo Marques, o Palmeiras fez 11
2-0 no Jabaquara. E finalizado na Copa Paulista, o Comercial venceu a Itapirense por 4-2. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu aqui nos canais Futebol Interior. E vem o Náutico no Hilari, e vem carregando essa bola, tentando o Vinícius, tentou o cruzamento, chega na recuperação, Diego Torres se recupera para a equipe do Guarani, e vem descendo no contra-golpe, vem o Bugre, vai Bugre, chegou caindo, falta para Gabriel Silva, e caiu a arbitragem em cima, marca falta pro Bugre, Pedro Lino. Falta pro Guarani, a terceira falta pro Guarani no jogo. 0-0 no Brinco de Ouro, 6 minutos do primeiro tempo, e a falta foi no camisa do Vinícius, em cima do camisa número 6, Emerson. Falta pro Guarani, que já está no ataque. Lá vem o Bugre, lá pela ponta esquerda, tenta ali driblar, foi pra cima, tentou ali o Mirandinha, foi pra lá, tentou fazer o Hilari, perdeu a recuperação do Náutico, recuperação do Bugre, lá pela ponta vem Emerson, tenta o cruzamento, a bola se perdeu, a bola vai embora pra fora, arremesso manual, um mini escanteio, Emerson na bola, vai fazer o levantamento dentro da grande área do Guarani, aperta o Bugre, cruzamento na grande área, pintou o primeiro do Guarani, afasta o Náutico, tira a zaga, a bola volta, reboteada, vem o Bugre, vai Bugre, é o Kelvin, e Kelvin preparou o cruzamento, sai nela de cabeça, tira o Matheus pro Náutico, manda a bola pra fora, é outro arremesso manual, aperta o Bugre, quem sabe agora vai Guarani, meu Bugrão, pra cima deles Guarani, cruzamento na grande área, sobe de cabeça pra cortar a zaga do Náutico, a bola volta ali, reboteada, trabalha com o Diogo Silva, o Diego Silva tentou ali criar a jogada, lance tá valendo, não, o Diego Torres estava sozinho, mas ele estava na banheira, o Pedro Lino. Ele estava na banheira, para tudo, o árbitro parou, o bandeirinha, o Roberto Rivelino dos Santos Júnior parou tudo, aqui no YouTube, Gustavo, o pessoal acompanhando, o Robson Vitoriano, boa transmissão, Leme São Paulo, grande abraço pro Robson, a Sandra Mara Teixeira Antunes, boa tarde, uma ótima transmissão com a vitória do Guarani. E respondendo a pergunta dela, o Albert criou asas, está em outra emissora. Sandra, um grande abraço e bom final de semana. Lá vem a equipe do Náutico, tentou ali fazer o cruzamento, a bola chega para afastar a zaga do Bugre. Era o Lucas Cardoso, o Guarani sai jogando, caiu ali, pediu falta, nada. A arbitragem em cima tá marcando apenas arremesso manual, favorecendo a equipe do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Alô, Arthur Eugênio Matias, ouvindo a transmissão dos canais Futebol Interior. Um forte abraço. Ele, Arthur Eugênio Matias. O Arthur Eugênio Matias também foi o percursor aí da sua carreira também. Arthur Eugênio que me deu a primeira oportunidade, né? Arthur Eugênio, junto com o Corsato e também Claudinei Corsi, que me deram as oportunidades de estar hoje aqui na Rádio Futebol Interior. Que beleza, um forte abraço ao Alô, Claudinei Corsi. Por onde anda o Claudinei Corsi? Um forte abraço. Que coisa, tem arremesso manual aqui pela ponta direita, favorecendo a equipe do Guarani. Vai Bugrão, Guarani precisando da vitória. O Guarani que coisa, perdeu o último jogo e com um jogo bem complicado. O Guarani que pediu a anulação do jogo, hein? Que coisa. Tinha um festival de erros na última rodada, hein? Foi uma loucura esse jogo, Gustavo Marques. O Anápolis, que teve 12 jogadores em campo por cerca de 1 minuto. O árbitro foi perceber depois. Falta também do Bruno Santos no começo do jogo, que o árbitro não deu nada. O Guarani pede anulação, está nas mãos do STJD para saber se a partida fica válida. Ou se teremos outro jogo entre Guarani e Anápolis e Guarani. Dificilmente, hein? Acredito que não vai ter outro jogo, não. Sempre que quando é pro Guarani, aí a balança não é igual, hein? Tem arremesso manual, você viu o toque de Felipe Marques. O Felipe Marques modulando os botões aqui nos canais Futebol Interior. Tem arremesso manual, o Bugre. Lá pela ponta direita, quem sabe agora vai Bugrão. E Diego Torres devolveu para Cicinho. E Cicinho dominou com a perna direita, o cruzamento se joga nela. Muriel não deu ouvidos pro Coragem, o cão covarde. E foi nela para fazer a defesa, Pedro Lino. Belíssima defesa do Muriel.
Muriel, que é um bom goleiro, tem passagem em vários clubes no Brasil. E a Náutico no ataque, 0-0, 10 minutos do primeiro tempo. Vem Lucas Cardoso, dominou, fez o Lari, cruzamento, afasta, tira. Alisson se joga nela, corta, bola vai pra fora, arremesso manual pro Náutico, ponta direita. Você viu o toque de 10 minutos do Felipe Marques, ultrapassando os 10. Daqui a pouquinho o giro, tempo e placar de jogo, porque veio o Náutico na ponta, o Náutico aperta, o Náutico tenta com Kelvin, e Kelvin fez o Larier, cruzamento na grande área, passa por um, corta ali o Cicinho, a bola volta reboteada dentro da grande área, tira de qualquer maneira o Alisson, ganha falta para a equipe do Bugre, ponta esquerda, mas o Náutico teve uma grande oportunidade, hein, o Pedro Lino. O Náutico teve uma bela chance agora, só que a zaga do Guarani esperta tirou. É falta pro Guarani, falta em cima do 8, Kelvin, 0-0 do primeiro tempo. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai empatando com o Náutico e somando 1 ponto na Série C do Brasileiro. Tá certo, o WhatsApp tem recadinho aqui, o Tião Cardoso, lá do Rio de Janeiro, perguntando assim: Pedro Lino, quando que você volta pra cá? Não sei porque ele mandou mensagem, mas responde aí, Pedro Lino. Por enquanto, sem perspectivas de volta, estou bem em Campinas. Um grande abraço pro Tião Cardoso, tamo junto. Tá certo, então, é o Caxias do Rio, não é o Caxias? Caxias é do Rio, não, né? Não, Caxias é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, quem é do Rio? Quem é do Rio? É o Duque de Caxias. Duque de Caxias, é verdade, né? O dia que tiver Duque de Caxias e Guarani, ou Duque de Caxias e Ponte Preta, Tião, o Pedro Lino vai estar aí nessa cidade. Isso eu garanto, porque ele não esquece do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, diz a música, né? Oh, cidade maravilhosa. Por que eu fui falar pra ele? Cheia de cantos mil. O jogo tá paralisado, por isso nós estamos brincando. O jogo tá paralisado, vai sendo atendido o goleiro Muriel da equipe do Náutico. E ali o Cobertino ali, tá bravo, hein? Tá bravo. Que coisa, Guarani 0, Náutico também tem 0. 12 minutos e 45 passados deste primeiro tempo. Nada de gol pro Guarani, nada de gol pro Náutico. Trabalha a bola a equipe do Guarani, dominando ali com o Cadi. Cadi preparou, perdeu o Náutico, recuperou, pontou pra correr em profundidade na ponta esquerda, deu certo, tentou ajeitar, vixe, veio por detrás, cruzamento, pegou, defendeu Andrei no susto, pega o goleiro do Bugre e manda a bola pra fora. Escanteio pro Náutico, Pedro Lino. Lucas Cardoso, camisa número 10 do Náutico, cruzou, o zagueiro do Guarani chutou contra o próprio patrimônio, o goleiro Andrei esperto defendeu, o zagueiro do Guarani tirou para escanteio pro Náutico. 13 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, quem vai pra bola é ele, Lucas Cardoso, é escanteio pro Timbu. E vai lá o Timbu, escanteio, Lucas Cardoso na bola. Se segura, Bugrão, ai, 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 meu coração. Se segura aí, Bugrão, ai, ai, meu coração. Cruzamento, afasta a zaga bugrina. Tira de qualquer maneira, vem no contragolpe. Vem descendo, vem Diego Cardoso. Diego Torres, evidentemente, faz ali o toque, dominando, carregando essa bola pro Bruno Santos. E Bruno Santos tentou uma devolução ali pro camisa 7, que é o Gabriel Silva, errado. Recupera o Timbu, vem o Náutico com Vinícius na ponta esquerda, ele domina, preparou, fez o Hilari, ergue uma cabeça, chega alguém para auxiliá-lo, a bola vem de trás, dominando na ponta esquerda, vai tentar ali fazer o cruzamento, Lucas Cardoso, a devolução feita, vem durando com o Igor Fernandes, cruzamento, toque de cabeça, tira, afasta a zaga do Bugre. Minha Nossa Senhora, aperta o Timbu, aperta o Náutico, Pedro Lino. O Náutico vem fazendo pressão no Guarani agora no começo do primeiro tempo, só que segue 0-0 no Brinco de Ouro. O Andrei, mais uma vez esperto, não deixou o Náutico abrir o placar, Gustavo. Que coisa, Guarani tem 0, Náutico também tem 0. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. 14 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. Jogador do Náutico caindo e pelo jeito ali o camisa número 8, que é o Marco Antônio. Isso mesmo, Gustavo, o Marco Antônio tá caído, tá com a mão no olho lá, na boca. O Andrei tá ali por perto também conversando, mas já tá tudo certo. 0-0, pelo jeito o árbitro deu tiro de meta pro Guarani, só vamos confirmar, Gustavo Marques. Lateral pro Náutico.
Lateral para a equipe do Náutico. 15-20, você viu o toque de Felipe Marques. Tem perigo, hein? Que coisa. Vai o Náutico, cobrança ali de lateral. Tenta a devolução, domina pela ponta direita. Vai tentar trabalhar essa bola, se joga nela para tirar ali o camisa 11, que é o Mirandinha da equipe do Guarani. E ganha um arremesso normal. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo, ainda o Náutico. O Náutico aperta a equipe do Guarani, cruzamento, tá sozinho, vai fazer, perdeu. Que coisa, bola viva dentro da grande área, perde a grande oportunidade. Trabalha a bola, a equipe do Guarani, vem com Gabriel Silva ganha pelo menos um arremesso manual, favorecendo o Bugre aqui pela ponta direita. Sistema defensivo, brinco de ouro da princesa, ninguém ganha, ninguém perde, 16 minutos, 0 pro Guarani, 0 pro Náutico. É tempo de análise, ele, Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, pra você, 16 minutos e 20, pra você, quem tá melhor, Guarani ou Náutico? 16 minutos de jogo, Gustavo. O Guarani começou bem a partida, só que o Náutico, depois de tomar a pressão do Guarani, está melhor. O camisa número 10, Lucas Cardoso, tem dado trabalho para a zaga do Guarani. E tem Guarani no ataque, o goleiro Muriel chutou ali, lateral. Tá, o jogo tá lá e cá, viu, Gustavo? Jogo bom no brinco de ouro da princesa. Pelo jeito que tá, alguém sairá vencedor no final da partida. Com certeza, Guarani tem 0, Náutico também tem 0. Vai Cicinho para cobrança de arremesso manual. Abre o jogo, trabalha a bola para Kelvin. E Kelvin fez o toque trabalhando ali com Alisson. Alisson na evolução para Cicinho. Cicinho ponto direita, fez o toque para Kelvin. E Kelvin botou para correr, tentou ali acionar o camisa número 7, que é o Gabriel Silva. Ele fez o giro, caiu, pediu falta. A arbitragem deu apenas arremesso manual. Cicinho para cobrança, tentou acionar Diego Torres, errado. A bola volta, reboteada ali com camisa 5, que é o Cadi. Cadi já fez a abertura para Emerson na ponta. Emerson fez o toque pro Kelvin. E Kelvin no sistema defensivo vem tocando bola. Abre o jogo com o Diogo Silva. E Diogo Silva ergueu a cabeça, fez o toque. Tentou ali o Diogo Silva, meio que na pressão, hein? Meio que na fogueira, quase deu um presentaço pro ataque da equipe do Náutico. A bola vai para fora, ponta esquerda, sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem o Náutico lá pelo sistema defensivo, faz a abertura de bola, dominando a ponta, chega Cicinho para tentar pegar, não conseguiu, em profundidade tenta o lançamento, Diego Torres manda a bola para fora. Tem arremesso normal favorecendo a equipe do Náutico. O Náutico cresce do jogo. O Náutico banda no jogo nesse momento. O Guarani desperdiçando passes. Guarani nervoso no jogo de hoje. Tem arremesso normal. Para a cobrança vai ele. Arnaldo para a cobrança. Ele fez o toque de evolução feita para Arnaldo. Outra vez Arnaldo fez a devolução. Tocando bola ali com o Kelvin. E Kelvin volta ainda pelo sistema defensivo. Trabalhando bola ali com camisa 10, que é o Lucas Cardoso. Lucas Cardoso dominou. Fez ali o drible. Fez o toque. Faz o giro. Carregando para Igor Fernandes. Igor Fernandes vai tentar em profundidade na ponta esquerda. Cruzamento, afasta, tira. Afasta a zaga da equipe do Bugre. Tira de qualquer maneira. Lançamento feito, a bola volta ali, reboteada. Tenta criar a jogada. Dominou, chegou batendo pro gol. Batendo para fora. Tiro de meta para a equipe do Bugre, Pedro Lino. Tiro de meta para a equipe do Guarani. O atacante do Náutico chutou, a bola foi para fora. Tem um jogador caído do Guarani ali sentindo bastante. Me parece ser o camisa número 8, Kelvin. E Gustavo, uma informação, o lateral do Náutico, Arnaldo, já passou por Campinas também. Ele que já jogou pela Ponte Preta em 2019, teve 30 jogos e nenhum gol marcado. Quem que é? Arnaldo, lateral direito do Náutico. Arnaldo. Tem bastante gente do Náutico aí que já passou por Campinas, Gustavo. O Arnaldo, o Matheus Silva, inclusive, estava no começo do ano na Ponte Preta, o zagueiro. O Auremir, volante, que já passou pelo Guarani. O Paulo Sérgio, também, que já passou pela Ponte Preta. E, por enquanto, o Bruno Mezenga, que já foi atacante do Flamengo, né? Era uma das promessas do Flamengo. O jogador do Guarani tá caído ainda. Os médicos atendendo aquele spray milagroso. Levantou o camisa número 8, Kelvin do Guarani. E está tudo certo com ele, Gustavo. Tá certo, o Guarani tem 0, o Náutico também tem 0, 20 minutos. 20 minutos passados desse primeiro tempo. O Guarani tem 0, Náutico também tem 0. Você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior. Atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Brasileiro, Série C. Guarani tem 0, Náutico também tem 0. 20 minutos passados, primeiro tempo, Pedro Lino. Isso mesmo, Gustavo. Já finalizado pela Copa Paulista no grupo do Guarani, o Rio Branco empatou o 15 de Piracicaba por 0-0. O Paulista venceu o São Bento fora de casa por 2-0. E lembrando que depois da transmissão aqui de Guarani e Náutico, teremos CRB e Novo Horizontino às 8h30 da noite pela Série B, com transmissão da Rádio Amizade de Novo Horizonte, junto com o portal Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu aqui nos canais Futebol Interior. Ah, que felicidade! Parece que foi ontem a primeira vez que eu peguei esse microfone na mão. Que coisa, que coisa. Ah, meu Deus do céu. Futebol Interior, essa casa eu amo. Eu amo essa casa, só não amo mais que o Guarani, mas tá bom. Tem falta pro Náutico, só dá Náutico, hein, Pedro Lino? Só dá Náutico nesse meio de primeiro tempo, Gustavo. O jogador do Náutico tava caído, só que o spray milagroso resolveu de novo. Na verdade, é tiro de meta pro Guarani. O Guarani está no ataque, 0-0 no Brinco de Ouro. Segue Guarani e Náutico. Vem o Bugre, lançamento feito, tentando achar o Bruno Santos. Chega para pegar o goleiro Muriel. Muriel, ele tenta criar jogada, abre o jogo aqui pela ponta direita. Vai tentando criar jogada. Faz ali o toque na ponta. O Náutico trabalha. Escorregou, recuperou, fazendo falta. Falta para a equipe do Guarani na ponta esquerda, Pedro Lino. Falta do Arnaldo em cima do camisa número 11, Mirandinha. Falta pro Guarani. 22 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E que escorregada do Arnaldo ali. Puxou, foi todo mundo, viu, Gustavo? Que coisa, Arnaldo. Que coisa. Fazendo falta, Arnaldo, que não tem nenhum gol, hein? Que coisa. Segundo o Pedro Lino, não foi pro abraço ainda, vestindo a camisa do Náutico? Não foi pro abraço vestindo a camisa do Náutico e também não foi pro abraço jogando pela Ponte Preta. Se fosse o Pedro Lino, ia pro abraço, hein? Que coisa, não perdoa nada o Pedro Lino. Meu sobrenome tem Arnaldo também. Que falta, tá explicado. Vai, Cicinho. Cicinho pro Guarani, feito o toque. Caiu, Kelvin, tem falta pro Bugre. Falta pro Guarani, o Kelvin caçado nesse primeiro tempo. É mais uma falta, o Guarani já está com a bola no ataque. 0-0 no Brinco de Ouro. O Náutico bem melhor nesse primeiro tempo, viu, Gustavo? Vamos lá, Bugrão. Vamos lá, meu Bugre querido. Tentando, evidentemente, o primeiro gol, lançamento feito. Cabeçada errada, mas ficou tranquila pra zaga. Tira de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada, tenta do sistema defensivo. Girar o corpo pra lá, pra cá. Tenta a devolução feita. Abre o jogo. Fez ali o toque, não conseguiu. Vai tentar ali fazer o giro outra vez pelo sistema defensivo. Vem tocando, vem girando. A equipe do Náutico chega fazendo falta para a equipe do Náutico. Ali perdido em campo, hein, Pedro Lino? Guarani perdido em campo, foi falta do camisa número 11, Mirandinha, em cima do Matheus Silva, camisa número 25. O Náutico tem falta, 24 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E no outro jogo que está rolando pela Série C agora, Gustavo, o Floresta vai empatando em 0-0 com o ABC. E mais tarde teremos Londrina e CSA, e Retrô e Ipiranga também pelo Brasileirão da Série C. Tá certo, esse Pedro Lino, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem tiro de meta pra equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O cruzamento passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta pro Náutico, Pedro Lino. Tiro de meta pro Náutico, tiro de meta pro goleiro do Muriel, Muriel. Mais uma bela chegada do Guarani, só que o camisa número 7, número 11, Mirandinha, não aproveitou. 0-0 no primeiro tempo, 25 minutos no Brinco de Ouro.
Guarani 0, Náutico tem 0. Trabalha a bola no sistema defensivo, a equipe do Náutico. Muriel domina com a perna direita, faz o toque meio apertado aqui no sistema defensivo. Aperta ali o camisa 7, que é o Gabriel Silva, da equipe do Bugre. Vem o Náutico no contra-golpe. Meu Deus do céu. Ai, 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 Guarani. Tira, Bugre. Lançamento feito, cruzamento na grande área. Sobrou-se de Sabinal. Perigo, girou, bateu pro gol pra fora. Pra fora, Paulo César desperdiçou, Pedro Lino. Belo cruzamento do camisa número 2 do Náutico, Arnaldo. O Paulo Sérgio, o pistoleiro, o artilheiro, chutou. A bola foi pra fora, é tiro de meta pro goleiro Andrei. Segue 0-0 no Brinco de Ouro. O Guarani tem 0 no placar, Náutico também tem 0, quase 26 passados deste primeiro tempo. Nada do Guarani fazendo gol, nada do Náutico fazendo gol, mas o Náutico chega mais perto que o Bugre. Que coisa, hein? Que vai, Guarani! Vai, meu Bugre! Eu pretendo terminar aí esse sabadão com felicidade, hein? Que coisa! Ou o Guarani vence ou eu ganho no Hipercap Brasil. Aí ficaria feliz do mesmo jeito. Ficaria né? bom, hein, Gustavo? Que Imagina coisa, a gente hein? com o dinheirinho do Hipercap Brasil no bolso, no final de eu semana. ia pro Rio, hein? Nossa, eu ia pra qualquer lugar, velho. Vem a equipe do Náutico, cruzamento, sai nela, Andrei! Espalma, Andrei, manda a bola pra fora, evita a saída em cima da linha, Pedro Lino. E vem o Bug, é agora, vai Bruno Santos, o goleiro Muriel, furou Muriel pra fora. Escorregou na hora H, mas evitou que seria o primeiro gol do Guarani. E vem o Bugre outra vez. Opa, pediu falta, nada, Pedro Lima. O Guarani teve uma bela chance agora com o Bruno Santos, só que o Muriel saiu do gol. Ele deu uma falhada lá, mas acabou cobrando, tirando pra lateral. O Guarani tentou. Tem Náutico no ataque, segue 0-0. E quem tá com a bola é o camisa número 23, Igor Fernandes. Igor Fernandes, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Impedido. Tiro de impedimento, hein? O auxiliar aí tá marcando impedimento, não tá valendo mais nada. Tiro de meta para a equipe do Guarani. E evidentemente o futebol interior deixando também os seus sinceros sentimentos para a família Gil. Ontem foi sepultada Preta Gil, filha de Gilberto Gil, hein? Cantor, ex-ministro também do Brasil, grande cantor aí, evidentemente parou a cidade ontem de São Paulo, um enterro digno e também cheio de homenagens, canais Futebol Interior, trazendo evidentemente, desejando aí os sinceros sentimentos para Preta Gil. Pega ali o Muriel, do céu pra terra agora, né? Pega o Muriel, goleiro da equipe do Náutico, o Pedro Lima. Muriel esperto, não deixando o Guarani chegar com perigo no gol dele, né? 0-0 e tem Náutico de novo no ataque, ô Gustavo. Exatamente, o Muriel também não deixava, aliás, né? Não, deixa pra lá. Abre o jogo, vem trabalhando bola no sistema defensivo, Kelvin para a equipe do Guarani. Ele abre o jogo aqui na ponta esquerda, tenta criar a jogada, lançamento feito no sistema ofensivo, passa por todo mundo e vai embora, vai se perdendo com o goleiro Muriel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha, o Bruno Santos tem liberdade, subiu a bandeira, não tá valendo nada. Impedimento no ataque do Guarani. Quase 30 minutos. E aí, Pedro Lino? Guarani enfrentando muitas dificuldades, hein? Guarani perdido nesse primeiro tempo, como você falou um pouco atrás, Gustavo. É o Náutico melhor, né, nesse meio do primeiro tempo, na verdade, né? Falta agora para o Náutico, o técnico Marcelo Copertino tentando ajustar essa equipe para que o Guarani saia com uma vitória na tarde deste sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quase 30 minutos passados desse primeiro tempo. O Guarani tem 0 no placar, Náutico também tem 0. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo, perdeu, recuperou a equipe do Náutico. Já trabalha a bola dominando com o Igor Fernandes. Igor Fernandes tocou essa bola para Vinícius. Vinícius fez o Hilarie, trocou ali, evidentemente fez ali a abertura para o Kelvin. Kelvin na ponta direita, vem o Náutico, fez ali o Hilarie, o Chimbala
Chimbalaê, tentou a devolução, vem carregando essa bola, tentou na tabelinha, na correria total, tentando achar o Arnaldo dominou o cruzamento, afasta a zaga do Bugre, tira de qualquer maneira, o Náutico fazendo o Chimbalaê, o Hilari na zaga da equipe do Guarani, é bombardeio, vem descendo o Timbu, vem o Náutico, ponta esquerda, carregando essa bola com o Igor Fernandes tentou fazer o cruzamento, ele soltou essa bola carregando para Vinícius, cruzamento, sai para tirar Alisson, a bola volta reboteada ainda para a equipe do Náutico, lá pelo sistema defensivo, se deixar bater o perigo, chegou batendo pro gol Vinícius, tiro de meta, Pedrolino. Vinícius chutou de fora da área, a bola passou por cima do goleiro Andrei, 0-0, tiro de meta pro goleiro Bugrino, o Vinícius que chutou, a bola foi longe essa bola, hein, essa bola parou lá perto do Pissarrão, viu, Gustavo Marques? Que coisa, hein? Que coisa. Olha aí, ó. Isolou essa bola, tiro de meta para a equipe do Guarani. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Você viu o toque de 30, o toque de Felipe Marques. Atenção para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C. Brinco de Ouro da Princesa, Guarani tem 0 no placar, Náutico também tem 0. É Campeonato Brasileiro, Série C, ninguém ganha, ninguém perde. Pedrolino, placar ao vivo, futebol interior. Pela Copa Paulista já finalizado, o Santo André empatou com o Taubaté por 1-1. E na última rodada da Série C, decisão, a Inter de Limeira já classificada vai perdendo para o Goiatuba por 1-0. E o Monte Azul, já eliminado, vai empatando com o Itabirito também por 1-1. Na ponta esquerda vem Emerson, cruzamento, toque de cabeça para fora. Mas estava impedido, não está valendo mais nada, um ataque importante, poderia ser crucial para o primeiro gol do Guarani. Ô, Pedrolino. Estava impedido para tudo, não vale o contra-ataque do Guarani. Náutico com a bola, segue 0-0 no Brinco de Ouro. 32 minutos do primeiro tempo e tem Náutico com contra-ataque perigoso, viu? E veio o Náutico no contra-ataque perigoso, tentou criar a jogada, não conseguiu, a bola volta ali, reboteada, tira de qualquer maneira ali o ataque da equipe do Náutico, vem o Bugre, passa do primeiro, pediu falta, ganhou, e falta pro Guarani, deu vantagem a arbitragem, e faz a inversão da esquerda para a direita para Cicinho dominou com a perna direita, faz o corte, vai tentar fazer o Hilari, não tem ninguém para auxiliar, preferiu voltar nessa bola caindo no sistema defensivo pro Bugre, e deixa eu mandar um abraço a ele, o cantor e compositor Márcio Carvalho, na arquibancada do Brinco de Ouro da Princesa, debaixo do tobogã, assistindo o jogo e com o fone de ouvido na orelha, ouvindo os canais Futebol Interior. Alô, Márcio Carvalho, um forte abraço. Ei, Márcio Carvalho, eu andava vagando no... Esse é o cantor Márcio Carvalho, composição dele, hein? Que coisa! Tá mandado um abraço... Ih, falhou o áudio, que coisa, hein? Que coisa! Vem trabalhando bola a equipe do Náutico no sistema defensivo. Ganhou falta, hein, o Pedrolino? Ganhou falta o Náutico. É por isso que o Carlos Corsato falou, eu quero ver uma transmissão de Gustavo Felipe, de Gustavo e Pedro. É por causa disso, viu, Felipe Marques? Falta pro Náutico. Matheus Silva na bola, 0-0, 33 minutos do primeiro tempo. E o Marcelo já não gosta, né, Pedro? Da farra? Que Marcelo coisa. quase não gosta. Ele posta uma foto no Instagram, eu já tiro o saco, já encho o saco dele. Chega no dia da transmissão, ele já fica bravo, viu? Fica todo bravo. Alô, Marcelo Corsato. Grande abraço. Marcelo que tá na terra, né? Fazendo ali as suas transmissões. Que coisa. Terra e azul. Azul? Azul de Americana também. O bicho tá em todo... É que nem o Carlos Corsato, tá em todo lugar. Tá em todo quanto é lugar. Que coisa. Tá certo. O importante é o dinheiro no bolso. Faturar, né? Lógico. O Pedro Lino não precisa, porque tá em todas aqui no futebol interior, né? Não vai precisar fazer este outro em rádio. Vem dominando o Náutico, tenta o cruzamento, tira, afasta o perigo, tem escanteio. Escanteio pra equipe do Náutico, só da Náutico, Pedro Lino. Só da Náutico, camisa número 7, Vinícius tentou o cruzamento, o 4, Alisson tirou. Sempre ele, o camisa número 10, Lucas Cardoso na bola.
É escanteio pro Náutico, segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. 0-0. 0 pro Guarani. 0 também pro Náutico. Vai chover bola na área. Sempre ele pra cobrança o Kelvin. E Kelvin vai fazer o levantamento dentro da grande área. Perigo, perigo. Cruzamento, a bola tá vindo. Toque de cabeça. Tira. O próprio atleta da equipe do Náutico tirou que seria o gol, hein? Pra mim a bola entraria. Ele tentou completar, a bola vai pra fora. Tem escanteio, hein, ô Pedro Lino? Tem escanteio, camisa número 12, o do Náutico, Kelvin cobrou. O Matheus Silva cabeceou e ele, o Bruno Santos, o atacante do Guarani, tirou. É outro escanteio pro Náutico, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Tem perigo o Náutico na bola. E Kelvin na bola, cruzamento, a bola tá viva. Andrei pra fazer a defesa. Conseguiu ajustar, arrumar a casa, evitar o que seria o primeiro gol da equipe do Náutico, Pedro Lino. Quase o primeiro gol do Náutico, era o escanteio, o Kelvin cobrou. Ele queria fazer o gol olímpico, só que o André esperto defendeu. Guarani no ataque, segue 0-0, quem tá com a bola é o camisa número 8. É ele, o Kelvin. Se tem o Kelvin de um lado, o camisa número 8, o Kelvin do Guarani. Lembrando que nesse jogo, Gustavo, o torcedor do Náutico, que veio de bike, ele saiu lá de Recife, se não me engano, quase 2 meses atrás, chegou ontem aqui em Campinas. O rapaz veio de bike do Recife até Campinas para acompanhar Náutico e Guarani, porque ele disse que é o único time da Série C que foi campeão brasileiro, ele não podia perder esse jogo. Você encontrou mais louco que você, né, Pedro? Isso é louco, hein? Vim de bike, velho. Uns vai de ônibus, outros de bike. O importante é chegar no seu destino, né, Pedro Lino? O torcedor fala aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu ouvir. Alô, Márcio Carvalho. Só você pra dar a minha vida direção, num tom, a cor, me fez voltar a ver. Aqui do Brinco de Ouro, valeu, Gustavo. A todos do Futebol Interior, tá oferecendo água aqui, ó. Água para molhar as palavras aí do Gustavo. Um dos melhores narradores do interior, São Paulo e do Brasil. Tamo junto. Aí sim, hein, Gustavo Marcos, tá com moral. Tá vendo? O cara canta e vem o Náutico. O Náutico domina o cruzamento na grande área. Meu Deus do céu, afasta, tira de cabeça a zaga do Bugre. E completa, vem no contragolpe, não, deu de bandeja pro Náutico. Náutico vindo com a perna direita, vai tentar fazer o toque, fez o giro, girou o corpo. Abriu o jogo aqui na ponta esquerda, vai tentar criar a jogada do círculo central. Ergueu a cabeça, faz o toque, ponta esquerda, dominou, vai tentar a devolução, fez o giro pra lá, pra cá, dominou, cruzamento, afasta, tira o perigo, a zaga da equipe do Guarani. Meu Deus do céu, perigo só dá Náutico, Pedro Lino. Só dá Náutico nesse final do primeiro tempo. Gustavo, quem tá aqui no chat do YouTube também, é o seu Zé. Como não ficar irritado com esse time de pé de ratos do Guarani? Esse time não se impõe, vem times de fora, deita e rola no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani parece que não vem mantendo a postura das últimas rodadas, exceto tirando a última rodada. O Guarani perdeu, né? Mas parece que não vem mantendo a mesma postura. Evidentemente, teve algumas mudanças na equipe, né? Como eu falei, o Cadi, o Kelvin, são jogadores que, evidentemente, Mirandia também, são jogadores que não eram titulares. E, evidentemente, teve o atleta lá que foi embora, esqueci o nome dele, Pedro Lino. O último que saiu aí da equipe do Guarani. Eu sei que eu tô pegando você de surpresa, porque... Não sei se é o Samuel, vou dar uma confirmada aqui. Aí eu já trago pra você a informação, Gustavo, que tem Náutico no ataque. Vem o Náutico, linha de fundo, cruzamento, a bola tá viva, sobe de cabeça, corta a zaga e tira de qualquer maneira, vem trabalhando, vem na ponta esquerda, vai tentar fazer o giro na correria total, tenta ali fazer o lançamento, deu certo, Bruno Santos, gira o corpo, Bruno Santos, ele passou no primeiro, passou no segundo, perdeu, demorou pra fazer a evolução, e vem o Náutico, lá no círculo central, dominando com a perna direita, faz a abertura de bola, dominando, carregando essa bola, fez o giro pra lá, pra cá, vai tentar ali fazer o toque, deu certo, o Náutico no ataque, meu Deus do céu, vem descendo o Náutico, cruzamento, afasta, vai, tira. Faltou gritar que era eu, Andrei. Tira de qualquer maneira. Guarani tem 0, Náutico também tem 0, quase 40 passados deste primeiro tempo. 0-0, Gustavo, tem Náutico de novo no ataque. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Andrei. Quem saiu, Gustavo? O Emerson continua no Guarani, o Caio Melo continua no Guarani, o Samuel recebeu proposta, mas por enquanto nada. O Guarani não falou
E teve um que foi pro Juventude também, eu vou confirmar aqui, já trago a informação, Gustavo. Tá certo, esse é o Pedrolino trazendo a informação aqui pra gente. E pelos canais Futebol Interior tem 0, o Guarani tem 0 também pro Náutico. Quase 40 passados deste primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde. Informação, diga aí. Rafael Bilu, esse que mesmo. era titular do Guarani, saiu, fechou com o Juventude. O Samuel, por enquanto, não está aparecendo no time titular. E o técnico do Guarani, o Marcelo Fernandes, vem tentando encaixar esse time para conseguir a classificação para a segunda fase da Série C. E lembrando, Gustavo, que a gente hoje tá na 13ª rodada. Daqui uma semana teremos derby, sábado que vem, mais conhecido como sábado que vem, Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta no sábado, dia 2, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que na semana de derby, a cidade de Campinas se transforma, né? O clima fica diferente. Campinas vive derby, tanto do lado de Ponte Preta como do lado de Guarani. Essa semana tem tudo pra pegar fogo, viu, Gustavo? Como poderia esquecer? Lá vem o Bugre, pintou o primeiro gol, toque de cabeça! E passa lambendo o poste! E quase o primeiro gol do Bugre! Uma grande oportunidade! O cruzamento, Emerson colocou no peito de Bruno Santos! A bola passa lambendo o poste! E vai pra fora, quase o primeiro gol do Bugre! Pedrolino! Belíssimo cruzamento do Emerson! Ele encontrou o Bruno Santos livre, que tentou de peito, a bola foi pra fora. É tiro de meta pro goleiro Muriel. 0-0 no Brinco de Ouro. Tem Náutico no ataque já, Gustavo. Que coisa, hein? E vem o Náutico outra vez pela ponta esquerda. Chega na recuperação a zaga da equipe do Guarani. Então foi o Bilu que foi embora, né? Isso, Rafael Bilu. Como eu pude esquecer, né? Eu era fã do Pablo. Tem aquela música, canta, Bilu, Bilu. Como criança em seus braços, me sinto uma criança de sangue azul. Gosto quando encosta meu nariz e faz bilu, 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 bilu. Era essa música. Não, como eu poderia esquecer, hein, Pedrolino? Que coisa. Inesquecível, Gustavo Marques. E o Guarani ficou sem bilu, 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 bilu. O Guarani ficou sem bilu. E também tem, dizem as informações que o Matheus Sarará também tem proposta e poderá sair, mas por enquanto nada concreto. E o Matheus Sarará eu encontrei uma vez na barbearia, que eu vou cortar o cabelo na barbearia dos jogadores. Olha aí, ó. Quem barbearia pode, de jogadores, em Campinas. Aí direto, tá jogador de Ponte, jogador de Guarani. Aí fica aquela resenha, o pessoal pergunta como que funciona e tal. Aí Matheus Sarará, muito gente boa, viu? Você é inteligente, hein? Você é inteligente. Sabe que antigamente, né? Os repórteres e apresentadores iam lá no Jaça só pra ver o Silvio Santos ali, sabia que evidentemente ia pintar uma oportunidade. Lógico, por isso que o Pedrolino tá ali no meio. Que coisa. Lá vai o Bugre, quem sabe agora vai Bugre. E vem carregando o Gabriel Silva, tenta ali, cruzamento, ganha o escanteio. Ponta direita, escanteio pro Guarani, Pedrolino. Escanteio pro Guarani, o camisa número 7 do Bugrão, que o Gabriel Silva está sentindo a coxa esquerda. Escanteio, Diego Torres na bola, segue 0-0, 43 minutos do primeiro tempo, Gustavo. Segue 0-0, vai fazer o levantamento dentro da grande área, quem sabe agora o primeiro gol da equipe do Bugre. Escanteio, lado direito, vem, bola aérea, vem bola no alto para a equipe do Guarani, na bola vai ele, o Kelvin, camisa número 8, e vai fazer o levantamento da grande área, deixou um pouco mais para trás, e vem carregando essa bola, dominando, vai pedalando o Mirandinha, foi para cima, foi no mano a mano, cruzamento, toque de cabeça, afasta, voltou outra vez, meu Deus, Futebol Kelvin. Interior. Meu Deus, Kelvin. Isolou essa bola. Já jogou a bola lá no Moisés Lucarelli. Palco pro jogo de próximo sábado, hein? Não vai faltar a bola lá porque isolou o Kelvin, ô Pedrolino. O zagueiro do Náutico tirou, o Kelvin chutou de primeira. A bola parou no estacionamento, sabe de onde, Gustavo? Da onde? Daquela lanchonete, daquela belíssima lanchonete que é colada ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, que todo pós-jogo, tanto o torcedor de Guarani, tanto o torcedor de Ponte Preta, vai lá
para saborear um delicioso lanche. Exatamente, se vocês patrocinando o futebol interior, a próxima vez o Pedrolino fala o nome, viu? Olha aí, ó. Boa jogada. É isso aí, Pedrolino. É isso aí, Pedro. E vem carregando bola a equipe do Náutico, tentando criar a jogada pra lá, pra cá. Chega pra afastar a zaga da equipe do Guarani. E ganha. Vai, Diego. Vai, Diego Torres. Ele dominou, fez o toque, abertura de bola, dominando na ponta esquerda. Ele carregou, faz o toque, tenta na diagonal. Passa do primeiro, não. Ganha falta, ponta esquerda. Favorecendo a equipe do Guarani. O Guarani tem 0, Náutico também tem 0. 44 e 40 passados deste primeiro tempo, hein? 0 pro Guarani, 0 pro Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O tempo passa e você vai ficar ligado junto com a gente, faltando 3 para terminar. O primeiro tempo 0 pro Guarani, 0 também pro Náutico. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, aqui nos canais Futebol Interior. E vem o Bugre, quem sabe agora Bruno Santos. Ele dominou, tentou fazer o cruzamento, tentou ali ganhar um escanteio, mas a bola ficou tranquila pro goleiro Muriel. Pega a bola em segurança em seus braços como segura uma criança. Pega em seu peito e segura. Tem gol no Campeonato Brasileiro Série C, ou Pedrolino? Tem gol, Gustavo Marques, foi gol do Floresta. O Floresta vai vencendo o ABC por 1-0. Daqui a pouco eu trago quem marcou o gol do Floresta na partida de hoje. Vem carregando o Náutico, tem posse de bola lá pela ponta direita. No mano a mano, pedalou, fez Hilário Larier. Vai tentar invadir a grande área, preferiu soltar essa bola, não. Caiu, pediu falta, ganhou, Pedrolino. Falta pro Náutico, falta perigosíssima. Quem está na bola ali é o camisa número 10, o Lucas Cardoso. E também o Vinícius, camisa número 7. Também tem o Kelvin. Esse Kelvin aí, Gustavo, eu vou confirmar, mas eu acho que ele jogou no Palmeiras, viu? Será? Será que esse Kelvin... Na verdade tem 2 Kelvin. Na verdade tem o Kelvin e o Kelvin, né? O Kelvin é do Guarani. Do Guarani, o Kelvin é do Náutico, né? É, ele mesmo, viu, Gustavo Marques? Kelvin, ele jogou pelo Palmeiras, pelo São Paulo, também jogou pelo Fluminense e pelo Vasco. No Palmeiras ele jogou em 2015, teve 23 jogos e apenas um gol. Ele que saiu do Porto, de Portugal, e foi direto para o Palmeiras. É, grande Porto. Tem falta para a equipe do Náutico, 2 jogadores da bola. Momento de expectativa, momento de apreensão para o Guarani. Expectativa para o Náutico, apreensão para o Guarani. E cobrança direto pro gol do Náutico. Aceitou o Andrei. É gol do Náutico. Coisa! Na marca de 47 minutos. Ele caprichou, camisa número 10, o Lucas Cardoso. Bola direto pro gol e pra mim era pegável, Andrei. Bola morreu no fundo do gol, abre o marcador, Lucas Cardoso, 1 pro Náutico, 0 pro Guarani. Pedrolino, é com você. Belíssima cobrança de falta do camisa número 10, Lucas Cardoso. Gustavo, ele que é o principal cobrador do Náutico. Ele cobrou, a bola passou por cima dos zagueiros do Guarani na barreira. O camisa número 25, André, aceitou. O Timbu abre o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Por enquanto, Guarani 0, Náutico 1. 48 minutos do primeiro tempo. O árbitro deu mais um de acréscimo, então iremos até 49 minutos nessa primeira etapa, Gustavo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Bugre na ponta, tenta ali criar a jogada, o Mirandinha. A bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Bugre. E vai pra cobrança o Emerson. E vai chover, bola na área da equipe do Guarani. Cruzamento dentro da grande área, afasta, tira o perigo, completa o Náutico de qualquer maneira. A bola vem caindo aqui na ponta, carregando essa bola aqui o Diogo Silva. E Diogo Silva domina, volta a bola para Andrei. Andrei faz o levantamento lá pro campo ofensivo. Ergue os braços. Termina o primeiro tempo, árbitro.
0 pro Guarani, 1 pro Náutico, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo, Gustavo Marques, o Guarani toma o gol aos 47 minutos da primeira etapa. Os jogadores saem do gramado cumprimentando, os jogadores do Guarani reclamam bastante com a arbitragem. 1-0, gol do Lucas Cardoso de falta. O auxiliar técnico Marcelo Copertino terá que mudar o Guarani na segunda etapa, né? Que o Guarani totalmente perdido na primeira etapa. Os jogadores do Náutico, por enquanto, comemoram ali na beira do gramado. Problemas pro Guarani nesse segundo tempo, viu? Tomar um gol, ainda mais do jeito que foi no final do primeiro tempo, complica para essa segunda etapa, né, Gustavo? Gol de falta ainda, né? Tudo bem que o Náutico ele trabalhou, tentou, apertou daqui, apertou de lá, mas infelizmente não teve, ou felizmente pro Guarani não teve eficiência no ataque, mas tomou gol de falta. O Cicinho, Gustavo, isso. vamos conferir. Tivemos a primeira chance de gol, foi nossa, e numa falta ali que não tem o que fazer, foi uma falta bem batida, e acabaram fazendo gol. Mas a gente tem que voltar mais atento e aproveitar as oportunidades que a gente vai ter. Obrigado. Tá aí o Cicinho falando no microfone aqui do Portal Futebol Interior. Fim de primeiro tempo, a arbitragem vai saindo do gramado também. A torcida bugrina vai comparecendo em bom número no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje o tobogã tá aberto, né, Gustavo? Bem legal, o tobogã aberto. Torcedor comparecendo na tarde deste sábado. Calor na cidade de Campinas. Já foi no tobogã, já? Já fui, sim, já fui. Inclusive, ano passado eu fui lá no São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco eu tava lá, teve um jogo do Palmeiras também que eu fui. E na final da Taça das Favelas, que foi no Brinco de Ouro, eu estava lá também. No tobogã? Não, na parte da Vitalícia. Só abrindo a Vitalícia e aonde a Fúria fica ali atrás do gol. Entendi. Tá certo então. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltemos no intervalo de jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Tô de volta aqui junto com vocês pelos canais Futebol Interior. O Guarani vai perdendo, estamos aqui no intervalo. O Guarani vai perdendo pelo placar de 1-0. Gol de Lucas Cardoso, camisa 10 aos 47 do primeiro tempo, né? O Guarani vai perdendo pelo placar de 1-0. Estamos aqui no intervalo de jogo pelos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho nós voltamos aí, evidentemente, para transmitir o segundo tempo em definitivo, tá certo? Lembrando, nós estamos falando em nome de concessionária Sim, também Restaurante do Dadá e também o Hipercap Brasil. Mais um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês em definitivo para trazer as informações e também todo o segundo tempo de Náutico e Guarani. Então, o último intervalo comercial, depois em seguida voltamos em definitivo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior.
futebol. Gustavo Marques. Tô aqui. Tô de volta pelos canais Futebol Interior, jogo em andamento. Floresta vai vencendo por 1-0 o ABC, Guarani vai perdendo por 1-0 para o Náutico. Jogos em andamento aqui no Campeonato Brasileiro da Série C. Você ligado e você conectado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior, né? Lembrando, nós estamos aí na 14ª rodada desse Campeonato Brasileiro Série C. O Guarani vai conhecendo a sua segunda derrota consecutiva. O Guarani, que antes de perder para o Anápolis, é isso, né? Tava 6 jogos sem perder. Aí jogou, evidentemente, com o Anápolis, né? Isso, deu toda aquela confusão. E o Guarani já encontrando a sua segunda derrota consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Que coisa! Como as coisas mudam, não é, Pedolino? Isso mesmo, Gustavo. O Guarani, neste momento da Série C, eu vou confirmar aqui, mas com um ponto garantido, o Guarani está indo agora a 16 pontos, Gustavo Marques. Tá empatando, né? Tá empatando. Não, tá perdendo o Guarani, na verdade, pro Náutico por 1-0. O Guarani está estacionando nos 16 pontos na 12ª colocação. O Náutico está subindo. Pegou o elevador, está na 4ª colocação com 23 pontos. Hoje no G8 da Série C. Primeiro Caxias com 27. Segunda Ponte Preta com 26. Em terceiro Londrina com 23. Em quarto Náutico também com 23 por enquanto. Em quinto São Bernardo, que entra em campo com 22. O Floresta em sexto está vencendo o ABC por 1-0, está com 22 na 6ª colocação. Em sétimo Ipiranga com 20 pontos. E o Brusque em oitavo fechando com 20 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Anápolis em 17º com 13. O Retrô com 12, também com 13. O Itabaiana com 11 na 19ª colocação. E fechando o Z4 em 20º, Tombense, com 11 pontos ganhos. No chat do YouTube aqui, Gustavo Marques, o pessoal tá bravo. O Bugrino Feiticeiro, time horroroso, é uma campanha pior que a outra, não tem limite inferior, nem sinal do fundo do posto, é abismo total. É uma campanha, mandou a mesma coisa. O José Marcelino Fernandes, Guarani consegue perder para ele mesmo. Esse Cadi é muito ruim, perdeu 2 bolas no meio campo, que deu 2 contra-ataques para eles, e o Guarani chama o Náutico para atacar, não pode fazer isso. Torcedor bugrino bravo aqui no chat do YouTube, viu, Gustavo? Isso aí, com razão também o torcedor. Deixando também os nossos sinceros sentimentos, né? Hoje faleceu a dona Maria Talarico, hein? Mãe do Ratinho. Grande apresentador, né? Aí a dona Maria Talarico acabou falecendo, deixando também os sinceros sentimentos aí para a família Massa. Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, do do Guarani irritado. E com razão, muita razão. O Guarani, evidentemente, vai perdendo o jogo no primeiro tempo. O Guarani que encontrou muitas dificuldades pela frente, aí, evidentemente, dessa rodada, desse jogo. O Guarani jogando em casa, o Náutico muito melhor, muito superior no primeiro tempo. O Guarani se segurou, mas aí na falta não teve jeito. Pedolino, eu tive a sensação que aquela bola era pegável, hein, pro Andrei. Então, Gustavo, o camisa número 10, Lucas Cardoso, cobrou a falta, passou por cima do zagueiro. Tava na mão dele, só que ele deixou passar, né? O Andrei, que começou falhando no time do Guarani, o torcedor tinha uma leve bronca do goleiro Andrei. E nas 2 últimas rodadas, eu acho que ele voltou a falhar. E tem o Fred no banco de reservas, né? O Fred, que também não se firmou no time do Guarani. Ele que jogou no ano passado o último jogo do Brasileirão da Série B contra o Ceará, que o Ceará subiu no brinco de ouro da princesa. O Arzur, que é o treinador de goleiros do Guarani. Não tem um goleiro que o torcedor possa falar, esse é titular. O Andrei vem falhou, teve uns jogos bons também. Só que não tem aquele cara que o torcedor bugrino possa falar, esse daí é o camisa 1, esse daí é meu goleiro.
esse daí não passa nada. Os goleiros do Guarani vêm falhando e não é de hoje, né, Gustavo? Você falou no começo da transmissão daquele goleiro que pegou tudo no último Guarani Náutico, como que ele chama? Kozlinski. Ele era bom. Maurício Kozlinski. Exatamente. Ele era um bom goleiro. Ele, o torcedor bugrino, poderia falar, não, esse daí fecha tudo. E vem mudança no Guarani, Gustavo. Vai entrar o camisa número 20, Isaac, e o camisa número 14, Rafael. Isaac e Rafael? O Isaac... Isaac Mandrake. É que confunde muito, né? Copa Paulista, todo mundo junto, C, né? confunde, você não sabe quem dá um bug na mente que eu falo um negócio pra você. Então vem aí, Isaac quem? Isaac e Rafael. E Rafael Silva, né? Acho que é esse que vai entrar, ele mesmo. Olha, então o Isaac e o Rafael, né? Na equipe do Guarani. É uma oportunidade do Guarani, evidentemente, né, tentar aí criar aí uma jogada para empatar o jogo. Empate também é um resultado ruim pro Guarani, que joga dentro de casa. Em casa não pode empatar, né? Não. Em casa é vitória, pô. Ainda mais a situação do Guarani que tá lutando aí pra classificação da Série C. Não pode pensar em empate de jeito nenhum dentro do brinco de ouro da princesa. Exatamente isso. O momento que o Guarani vem vivenciando, tem que vencer de qualquer maneira. Mas tem mudança na equipe do Guarani. Isso mesmo, Gustavo Marques. Saiu o número 4, Alisson, e entrou o camisa número 14, Rafael. E saiu o número 7, Gabriel Silva, e entrou o camisa número 20, Isaac. Então no Guarani saíram Alisson e Gabriel Silva, entraram Rafael e também o Isaac, famoso Isaac Mandrake. O Isaac, qual é o número do Isaac? 20. 20, Isaac em campo, e saiu? Saiu o camisa número 7, Gabriel Silva. E saiu o Alisson com a 4, e entrou o 14, Rafael. Tá certo então. Tá mudado, informação aí por Pedro Lino. Gabriel Silva sai, entra Isaac, e Alisson sai para a entrada de Rafael Silva. A bola vai rolar no segundo tempo. Canais Futebol Interior junto com você. Vai ajustando aí o cronômetro árbitro da partida. Coisa, hein? E a bola está rolando. Eu tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, é a voz dele. O homem que tem vinheta, tem jingle, tem tudo. Que coisa. Às 8h30 da noite tem CRB em Novo Horizontino. Retransmissão aqui nos canais Futebol Interior com a Rádio Amizade de Novo Horizonte às 8h30 da noite. CRB e Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Gustavo, oi. Última rodada da Série D, a Inter de Limeira, já classificada, perdeu pro Goiatuba por 1-0. O Monte Azul, já desclassificado também, venceu o Itabirito por 2-1 fora de casa. A Portuguesa fez 3-0 no Boa Vista. A Portuguesa que ingressos de graça para a torcida hoje, deve ter lotado o Canindé. O Água Santa venceu o Pouso Alegre fora de casa por 2-0. O Água Santa está classificado. E o Sampaio Correia empatou com o Iguatu por 1-1. E o Sampaio Correia está classificado para a próxima fase da Série D. Tá certo, informação com Pedro Lino, navegando pela Série D, mergulhando pela Série D. 1 minuto e 40 passados desse segundo tempo, 0 para o Guarani, 1 para o Náutico. O Náutico vem trabalhando a bola, toque errado, recupera ali a equipe do Guarani. Isaac perde, recupera a equipe do Náutico, ganha o arremesso para o ponta esquerda. Sistema defensivo favorecido a equipe do Guarani. Diga aí. Diego Torres, camisa número 10 do Guarani, não vem fazendo uma boa partida desde o jogo contra o Anápolis. Sabe qual que é o salário dele? 70 mil? Quê? 130 picanhas. Misericórdia, mas quem paga, eu não posso falar. Aí não dá, né? Mas 130 picanhas pra esse futebol não dá. Ah, né? Mas quem fabrica Rolex... Aí é nada. 130 mil não é nada. E não é só ele. O outro, camisa 10 de Campinas, também 130 picanhas. E tá que nem nós, viu? Fazer o quê? Mas lá joga, né?
Lá tá que nem nós, mas joga. Ih, que coisa, né? Joga muito, esqueci o nome dele. Pode falar? Elvis. Elvis, joga muito, né? Joga muito. Embora o Diego Torres precisa aí mostrar para o que veio, né? Porque ele é um bom nome. O nome do Guarani na Série C é o Diego Torres, né? Sim, o argentino. E por enquanto não mostrou a que veio. 120 picanhas? 130. 130, é dinheiro, hein? É dinheiro, hein? Imagina nós com 130 todo mês. Meu Deus, eu tava no Rio de Janeiro toda semana. Ia pro forró ainda, hein? Arremesso manual para a equipe do Náutico. Trabalhando a bola, lançamento feito, ponta esquerda. E vem os caras. Se segura aí, Bugrão. Se joga lá pra tirar o Cicinho. A bola volta reboteada pelo sistema defensivo. Vem tocando a bola com o goleiro Andrei. O goleiro Andrei da equipe do Guarani faz levantamento lá pro campo ofensivo. Sobe de cabeça, corta a zaga da equipe do Náutico. A bola volta de reboteada. Diogo Torres faz o giro, tenta criar a jogada, domina lá pelo sistema defensivo. O Diogo Torres, ele dominou, driblou, passou errado. Recupera a equipe do Náutico, a bola volta ali, reboteada no mano a mano, e vem os caras, linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, Andrei, se joga nela, Pedro Lino. Andrei fez bela defesa agora, ligado, atento, 1-0, Guarani no ataque. Diego Torres com a bola, Gustavo. Diego Torres fez o toque de evolução ali, outra vez pro Isaac. Diogo Torres perdeu, recupera o Náutico, quebra. Manda o lançamento para feito, tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Gustavo, uma coisa que eu percebi agora, o Hélio dos Anjos não está comandando o time do Náutico. Na verdade, quem dá o treino do Náutico é o Guilherme dos Anjos, filho do Hélio dos Anjos. Ele que está no banco de reservas do Náutico e tem Náutico no ataque. E vem o Náutico pro campo de ataque, chega na recuperação, mas entregou de bandeja, o Emerson chegou batendo pro gol ali, tira a zaga do Bugre, e vem ali com ele, é o Isaac dominou com a perna direita, passou no primeiro, fez o Hilarie, na correria total, na ponta direita tem Mirandinha, lançamento feito, tentando nas costas, acionar o Mirandinha, chega pra afastar a zaga da equipe do Náutico, manda um balaio pra frente, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, desaba ali o atleta da equipe do Náutico, vai pedir o atendimento, mas ali a arbitragem tá paralisando o jogo para atendimento do atleta da equipe do Náutico. Agora, a partir de agora, vai ser sempre assim, Pedro Lino. Vai ser sempre assim, Gustavo Marques. O Náutico que está ganhando, né? Quem tá caído lá é o camisa número 2, Arnaldo. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior conversa com os jogadores e agora o médico do Náutico em campo. Tá em campo então o médico do Náutico, o jogo está paralisado. Guarani vai perdendo o placar de 1-0, 1 pro Náutico, 0 para a equipe do Guarani. O jogador ali está sendo atendido. Atleta da equipe do Náutico, ali o atleta da equipe do Guarani vai conversando, os atletas, né? E ali também o filho do Hélio dos Anjos vai passando as coordenadas ali também para o atleta da equipe do Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalha a bola dominando no círculo central. Vem carregando a bola o Kelvin. E Kelvin dominou, fez o toque ali pro Emerson. Emerson tenta fazer o giro, não consegue, devolução feita. Vem na correria total, ele, o Isaac. Isaac na ponta esquerda, preparou, fez o giro, tentou azeitar, dominando, deu certo ali pro Kelvin. E Kelvin faz o toque e carregando a bola pro Cadi. Abre o jogo, domina na perna direita. Perde outra vez a equipe do Guarani. Que dificuldade! Que dificuldade o Guarani tem até na toque de bola, até no toque, meu Deus do céu, Pedro Lino. Guarani dificuldade nesse começo de segundo tempo, Gustavo Marques, o atleta do Náutico lá saindo com o médico, 0-0, e o Bugrino Feiticeiro aqui, ele tá bravo, ele tá bem bravo no chat do YouTube aqui, viu, Gustavo? Que coisa. Vem carregando essa bola, dominando lá pelo sistema defensivo. Ali o ataque da equipe do Náutico, na verdade a zaga. A equipe do Náutico vem tocando a bola lá pelo sistema defensivo. Ponta esquerda, já carrega, trabalha, faz o lançamento, chega ali pra tirar. Tira de qualquer maneira. Afasta o Rafael Silva. Manda a bola pra fora, tem arremesso normal. Favorecendo a equipe do Náutico na ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 7h20 passados. É deste
Segundo tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Náutico. Vem trabalhando bola lá pelo sistema defensivo. A equipe do Guarani, a bola vai pra fora. Tem arremesso normal. Outra vez para a equipe do Bugre. Lá pelo sistema defensivo, o tempo vai passando. Você vai curtindo aqui nas ondas sonoras do Rádio Valinhos FM também. Pelos canais Futebol Interior. Já cobra, faz o toque. Diego Torres apenas cadencia essa bola pro Emerson. Emerson volta, domina essa bola para Diego Torres. Ele apenas cadenciou outra vez ali pro Kelvin. E Kelvin tentou criar a jogada, vem para Rafael Silva. Rafael Silva fez o toque para Cicinho. Cicinho no mano a mano fez o toque, vai fazer o Hilari Larier. Preferiu a devolução pro Diego Torres. Tá mal, Diego. Não tá valendo as 130 picanhas. Meu Deus, como erra, como perde o Diego Torres, ó Pedrolino. Diego Torres não vem fazendo uma boa partida nesse jogo contra o Náutico, Gustavo. O Guarani dificilmente está com dificuldade de manter a bola no ataque. O auxiliar técnico Marcelo Copertino conversa com os jogadores. Eu tentaria nesse time aí, Gustavo, ou o Caio Melo, ou o Matheus Sarará, para ver se o Guarani tem alguma movimentação forte no ataque, já que está com dificuldades para a bola chegar no Bruno Santos, né? O Náutico tá vencendo no Brinco de Ouro da Princesa e está subindo para a 4ª colocação na Série C. Tá certo, o tempo vai passando, vem dominando ali o Isaac, tentando em profundidade achar o Emerson. Né? Bola passe, vai embora. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Guarani tenta e não consegue. Deixa eu ir lá agora para Ubatuba para mandar um abraço para os meus amigos. Alô, Selma, um forte abraço. Alô, Dona Vera, também um forte abraço. Seu João, grande Seu João. Seu João que é fã, hein? Seu João que é fã de Gustavo Marques, um abraço, obrigado, o Seu João. E o Flávio, grande Flávio, um forte abraço para vocês, são os meus amigos de Ubatuba. Um forte abraço para todos vocês que estão ligados e conectados. O Enaldo também, Carretos, lá em Ubatuba, obrigado pelo carinho da audiência. Eu amo vocês, um forte abraço. E vem a equipe do Náutico, agora a equipe do Guarani vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, faz a inversão, fez o toque para Cicinho. Cicinho preparou, tentou criar a jogada, a bola vai pra fora, tem arremesso manual. E você viu o toque de 10 minutos e atenção. Atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Tiro de meta. Guarani 0, Náutico tem 1, 10 e 20 passados. É deste segundo tempo. 0 pro Guarani, 1 pro Náutico e o Picanha saiu. O Picanha saiu, Gustavo Marques, só vou completar aqui, o Tanabi pela segundona venceu o Independente de Limeira por 3-0. Agora o Floresta está vencendo o ABC por 1-0 na Série C. E na Copa Paulista o Grêmio Prudente vai vencendo o Noroeste por 1-0. Valinhos FM 87.9. Substituição. Gustavo Marques. Informa. Saiu camisa número 10, 130 picanhas, Diego Torres. E entrou camisa número 21. O camisa número 21 é o Cauã Jesus. Então no Guarani saiu 10, Diego Torres. E entrou camisa número 21, Cauã Jesus, para a pizzaria do Dadá. Que coisa, hein? E tava na cara que ia acontecer essa mudança, né, Pedro Lima? Tava na cara, o Diego Torres não vem fazendo uma boa partida. O Marcelo Copertino tirou. Só que aí a gente fica a pergunta no ar, né, Gustavo Marques? Será que não é melhor deixar um jogador da altura do Diego Torres numa partida tão difícil como essa? É aquela, né? A gente fica na esperança de uma jogada individual, né? O atleta, como tem aí, evidentemente, muitas picanhas, né? Poderia surpreender, mas do jeito que ele tá em campo, Pedro Lima, dificilmente ele faria alguma coisa, hein? Então, a zaga do Náutico marcando forte, marcando bastante o Diego Torres. E quem tá aqui com a gente aqui é o torcedor mais apaixonado da Chapecoense, o Marcelo Borges. Bom jogo, sempre aqui prestigiando vocês, a melhor equipe. Pedro Lino, abraço, Gustavo Marques, a melhor equipe aqui do portal Futebol Interior. Muito obrigado. Qual é o nome dele? Marcelo Borges, ele que é torcedor fanático da Chapecoense. Marcelo Borges não perde uma transmissão aqui, hein?
Valeu, o Marcelo Borges. Vem tocando bola a equipe do Guarani com o Emerson. Emerson volta ainda no sistema defensivo, dominando a bola com o Diego Silva. Diego Silva para ele, o atleta Rafael Silva. Rafael Silva dominou, recolheu, vai abrir o jogo. Preferiu ali tocar curtinha, dominando ainda pelo sistema defensivo com o Diogo Silva. Diogo Silva, perna esquerda, volta essa bola dominando lá pelo sistema defensivo. Ele parou, olhou, faz ali o toque, lançamento feito lá pro campo ofensivo. Sobe de cabeça e para fazer o corte, tira de qualquer maneira. A bola volta reboteada, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani, mas chega fazendo falta, Pedro Lino. Chega fazendo falta, Gustavo Marques, tá lá o Cicinho na bola, só que o Náutico tá no ataque. Gustavo, tá rolando rodada do Brasileirão, eu vou pegar aqui pra vocês. O Brasileirão que tá pegando fogo, viu? Sério? O Brasileirão tá pegando fogo, tá aqui abrindo o placar do futebol interior. Melhor placar ao vivo que temos às 6h30 da noite. A bola rola para Botafogo e Corinthians no Engenhão, Fortaleza e Bragantino no Castelão, Mirassol e Vitória no Maião, Sport Recife e Santos e Palmeiras e Grêmio. Lembrando que esse jogo do Sport Recife e Santos, Gustavo, a torcida do Sport ia levar uma máscara da Bruna Marquezine para zoar o Neymar e a Polícia Civil bloqueou, parou tudo. Não terá máscaras de Bruna Marquezine pro pessoal zoar o Neymar. Que coisa, seria uma honra pra mim se eu fosse o Neymar, hein? Que coisa, eu já peguei a Bruna Marquezine. Vem a equipe do Bugre, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta pro Náutico, mas é verdade, pra mim é essa zoação. Só que aí complica pra ele, né? Ele tá namorando com a outra Bruna. Não, mas é passado, né? Passado. Aí ele tem história pra contar também, quem nunca deu uma fugidinha no Rio de Janeiro num risca-faca? Quem nunca? Quem nunca? Que atira a primeira pedra, né? Que coisa. Entendedores entenderão. Que coisa. Felipe Marques gosta. E segundo o Pedrolino, ele gosta daquela música, acho que é do como fala? Esqueci o nome dele. Esqueci. Qual? E foi no risca-faca que eu te conheci. Que coisa. Ele se diverte ali. Ele adora. Pepe Moreno. Lembrei, Pepe Moreno. Esse daí você resgatou, hein? Foi no risca-faca que eu te conheci, que coisa. Vem o Náutico, batendo pro gol na meia-lua. Pega Andrei. Bem posicionado pra fazer a defesa, Pedro Lino. Andrei bem posicionado, defendeu o cruzamento do atacante do Náutico. Segue 1-0 pro Timbu. Tem Guarani tentando empatar o jogo no Brinco de Ouro da Princesa, viu, Gustavo? A Carla Santos manda aqui no WhatsApp. Que transmissão alegre. Gostei. Que coisa. Obrigado, Carla. Abre o jogo. Vem carregando, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, reboteará para Emerson. Emerson, sistema ofensivo. Ele tira para cá, faz o Larlarier. Quase saiu com bola e tudo. Abre o jogo, carregando essa bola com o Diogo Silva contra grande dificuldade, ali o atleta da equipe do Guarani, os atletas em geral, né? Vem trabalhando outra vez, carregando essa bola no sistema defensivo, abre o jogo com o Andrei dominou, fez o toque ponta direita, na correria total, tenta ali driblar, faz ali o toque, tenta fazer o giro completo, tira, afasta de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta outra vez pro Náutico. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Gustavo, oi, diga aí. O Martins Refrigeração Vinhedo falou assim no YouTube: pensa em um time ruim, péssimo este Guarani. Concordo com você. E daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem CRB em Novo Horizontino. Retransmissão da Rádio Amizade de Novo Horizonte. Você vai acompanhar, terminando a jornada na sequência. Tem Série B, tem CRB em Novo Horizontino. E vem o Bugre, chega batendo pro gol. Assim não, meu filho. Assim você não vai arrumar nada. Ali era o camisa número 21, né? É o Cauã Jesus, é isso? Chegou batendo pro gol? Ele mesmo, camisa número 21, Cauã Jesus, que entrou agora no lugar do Diego Torres, chutou, a bola foi pra fora. É apenas tiro de meta pro goleiro Muriel.
Vai trabalhando essa bola lá pelo sistema defensivo. O tempo vai passando. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior. Já trabalha essa bola dominando ali com Paulo Sérgio. E Paulo Sérgio tenta criar a jogada. A bola volta, reboteada no mano a mano. Na correria total, faz o toque. Tentou criar a jogada, não consegue. A bola volta ali, reboteada para a equipe do Guarani. Conseguiu pegar essa bola o Cadi. Cadi dominou, sentiu ali. Ganhou falta, tem cartão amarelo. Quem ganhou o cartão amarelo ali? O Pedro Lino. Cartão amarelo para ele, o pistoleiro, camisa número 9, Paulo Sérgio, está amarelado na partida e é o primeiro amarelo no jogo, é o segundo amarelo no jogo, Gustavo. E por que pistoleiro? Porque ele faz o gol e faz assim de comemoração. Ah, entendi. Aí o pessoal chama ele de pistoleiro. Que susto. Escanteio pro Bugre. Ponta esquerda. É agora, Pedro Lino. É agora. Eu tô sentindo que vai sair gol. Quem tá na bola ali, Pedro Lino? Quem tá na bola ali é o camisa número 21, Cauã Jesus. Cauã Jesus na bola. Vai fazer o levantamento, cruzamento dentro da grande área. A bola tá viva. Cruzamento, sai de soco nela. Muriel. Alô, Muriel. Tira de qualquer maneira no círculo central, a bola volta com o Cicinho dominou com a perna direita, faz o levantamento lá pro campo ofensivo, tentando encontrar alguém, tinha o Mirandinha, mas sobe de cabeça para cortar a zaga do Náutico, a bola vai para fora, tem arremesso normal, favorecendo o verde, que te quero verde, o Bugre de Campinas, o bravo Bugre Guerreiro, Emerson, vai levantar essa bola dentro da grande área, no arremesso manual, cruzamento, tira, afasta a zaga da equipe do Náutico, chega ali, fazendo falta o Diogo Silva, falta pro Náutico, sistema defensivo, Pedro Lino. Falta do Diogo Silva, camisa número 3, em cima do camisa número 9, Paulo Sérgio, falta pro Náutico, quem vai pra bola é o camisa número 33, Carlinhos, e a falta já foi cobrada. A falta já foi cobrada, tocando essa bola lá pelo sistema defensivo, vem criando jogada a equipe do Náutico. O Náutico vai vencendo o placar de 1-0. Náutico, Guarani. Ih, olha o Muriel. Se não fosse o Coragem, o cão covarde, nessas horas o Guarani teria empatado o jogo. Tira de qualquer maneira o Muriel, botando ali em risco. Sua pátria, o seu gol. Náutico vem pro campo ofensivo, toque feito na ponta esquerda. Foi no mano a mano no Hilaria, chega pra cortar a zaga o Cadi. Cadi dominou, entregou, mas esse Cadi é ruim, hein? Pelo amor de Deus, entregou de novo de bandeja, vem os caras, pega o Andrei. Meu Deus do céu, esse Cadi aí é mais ruim que não sei o que, hein? Que coisa. E foi contratado agora, hein? Meu Deus, Segunda partida como titular, tem Guarani no ataque, camisa número 1. E que jogada linda no Bugre, vem Nossa! Matou. Chegou atropelando ali, que coisa, hein? Jogador do Guarani caído, Mirandinha, ele fez um drible lindo. Colocou a bola debaixo das canetas do atleta da equipe do Náutico. Foi interceptado, uma entrada dura. Falta para o Guarani, lá pela ponta direita, e a falta é perigosa, o Pedro Lino. Falta perigosa, quem fez essa falta foi o camisa número 18, Auremir. Auremir, que é ex-Guarani, é escanteio pro Bugrão, Saudade do Auremir, hein? Jogou muito aqui pelo Guarani. Auremir. Se não me engano, jogou a Série A2 pelo Guarani. Foi essa época mesmo, é. Eu vou confirmar aqui, já te falo. Auremir participou daquela goleada contra o ABC. O Guarani, evidentemente, foi campeão, né, da Série A2, que tinha aí Rondinelli, tinha... Belo time, viu, Gustavo? Belo time, que saudade. Pipico, lembra do Pipico? Pipico, lembro, tava jogando até esse pouco tempo no Santa Cruz. O Auremir, que jogou entre temporada 16 e 17 pelo Guarani. 16 foram 20 jogos e 1 gol. Temporada 2017 foram 34 jogos e também 1 gol. 2 gols marcados do Auremir com a camisa do Guarani. Auremir é volante, né? Isso, volante. Lembro como se fosse ontem. Não perdi um jogo do Guarani nessa época no Campeonato Paulista da Série 2. Uma campanha maravilhosa impecável, da equipe do Guarani, né? Na Série foi campeão contra o Oeste no Brinco de Ouro da Princesa, né? Foi uma campanha, que saudade, hein? Meu Deus do céu, que coisa. Auremir! Mas tomara que você não faça nada hoje, viu, Auremir? Embora você tenha feito uma passagem linda pro Guarani, mas agora já está vestindo outra camisa. Bruno Santos recupera essa bola, dominando a equipe do Guarani, vem carregando essa bola com Cauã Jesus. Cauã Jesus soltou, Mirandinha resolveu jogar. Gustavo, oi. O Hélio dos Anjos está fora da partida contra o Guarani hoje por conta de terceiro cartão amarelo.
Se o Marcelo Fernandes está fora por uma expulsão e tá o Marcelo Copertino, o Hélio dos Anjos está fora. Quem treina o Náutico hoje é o filho dele, o Guilherme dos Anjos. 22 minutos passados, segundo tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Náutico. Tem falta lá o Náutico. Tem falta, aliás, o Guarani. Pra cobrança vai Kelvin. Bota essa bola dentro da grande área, Kelvin. É agora. Quem sabe agora o gol de empate do Guarani. Cruzamento na grande área. Passou por todo mundo. Bruno Santos caiu, pediu o pênalti. Nada. Foi nada. A arbitragem marca o Pedro Lima. Foi nada, o Bruno Santos, inclusive, já levantou, tá reclamando bastante de dores na perna direita. O zagueiro do Náutico, teve alguém que pediu substituição ali, né? Viu, Gustavo? Pelo jeito foi o Bruno Santos. Vou confirmar, mas teve um jogador que pediu substituição. Lembrando que o Guarani já fez 3 mudanças, né? Se tirar o Bruno Santos, será a 4ª mudança. O Guarani fica apenas com uma mudança para fazer no jogo de hoje. 0 pro Guarani, 1 pro Náutico. O tempo vai passando, 23 passados desse primeiro tempo. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, Brinco de Ouro, 14ª rodada, 23-20, Guarani tem 0, Náutico tem 1, quase o segundo agora, hein, Felipe Marques. Alô, Pedro Lino, placar ao vivo. O Floresta vai vencendo o ABC por 1-0 pela Série C, pela Copa Paulista o Grêmio Prudente vai vencendo o Noroeste por 1-0, e lembrando que mais tarde, às 8h30 da noite, teremos CRB Novo Horizontino pela Rádio Amizade FM de Novo Horizonte, em conexão aqui junto com o Portal Futebol Interior. Tá certo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Tá bom, esse sou eu, tô por aqui, hein? Tô por aqui. Junto com vocês, curtindo a melhor transmissão dos canais Futebol Interior. Obrigado pelo carinho da audiência. Vocês que estão ligados e conectados, daqui a pouco tem mais mudança. Daqui a pouquinho tem mudança no Guarani. Agora tem falta pro Náutico. E falta perigosíssima. Vai chover bola na área da equipe do Guarani. Perigo, perigo, perigo. Levantamento na grande área. Sobe Andrei nela pra fazer defesa. Tira ali o perigo. Que coisa, hein, Pedro Lino? Que coisa, falta pro Náutico. O atacante cobrou nas mãos do goleiro Andrei. E tem Guarani no ataque. Segue 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Vem mudança no Guarani. Quem vai entrar aí é o camisa número 15, o Giovani, Gustavo. Giva, daqui a pouquinho na equipe do Bugre. Faz ali o toque, faz o giro, vem carregando essa bola para a equipe do Guarani. E ponta esquerda, dominando Mirandinha. Uma hora na direita, outrora para a esquerda. Mirandinha fez o Hilário Larier, dominou. Cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Passa por toda a extensão. O Bugre tem o arremesso manual, na verdade, tem o arremesso manual o Náutico. Mudança na equipe do Bugre. Sai o camisa número 11, Mirandinha. Tirou o melhor. E entra o camisa número 15, o Giva. Sai o Mirandinha e entra o Giva no Guarani. O Mirandinha que pediu substituição, viu, Gustavo? Mirandinha saído então, entrando o Giovani. Giovani tem a numeração 15. Giovani em campo com a camisa 15 na equipe do Guarani. Esse daí também já vi na barbearia, viu, Gustavo Marques? Giva. Tava Giva e Matheus Sarará. Doido pra aprontar, viu? Que coisa. Que coisa. Se até Pedro Lino apronta, por que o Sarará não pode aprontar? É que ele não pode sararar por aí. Que coisa. Coisas da vida. Pro jogo, vem carregando essa bola para a equipe do Náutico. E ponta esquerda, tenta criar a jogada, vai no lançamento forte. Tenta voltar essa bola, a bola vem caindo com o goleiro do Guarani, o Andrei, para fazer a defesa. Ele já pega essa bola, faz o corte, vem carregando, tenta criar a jogada, domina aqui na ponta esquerda. Ele domina, faz o toque, faz o giro, dominando, vai tentar ali fazer a inversão. Conseguiu ali criar a jogada, dominando na ponta direita. Vem carregando bola para a equipe do Guarani outra vez com camisa 5, que é o Cadi. E Cadi dominou, volta a bola ainda pelo sistema defensivo. Ele cria a jogada, cadenciou pro Kelvin. E Kelvin faz a inversão de bola. Vem caindo aqui na ponta para Emerson. Emerson fez o toque. Conseguiu fazer o Hilário Larier. Dominando. Vem carregando essa bola com o Cauã Jesus. Tabelinha feita ali. Deu certo. Vai Bugre. Vai Bugre. Vai Bugre. Vai Bugre. Tentou fazer o cruzamento. Afasta a zaga da equipe do Bugre. A bola volta com o Emerson. Chegou batendo pro gol. Travado. No momento certo. No momento crucial.
Tira, afasta a zaga do Náutico, Pedro Lino. Afastou a zaga do Náutico, é lateral pro Guarani. Vem mais substituição aí, viu, Gustavo? Vem mais substituição e agora com certeza na equipe do Náutico. No Náutico saiu camisa número 12, o Kelvin. E entrou camisa número 15, o Caion. Saiu camisa número 12, Kelvin. E entrou camisa número 15, Caion, para a pizzaria do Dadá. Caion. É isso? Isso, Caion. Caion, que coisa, hein? Não é nem Caião, é Caion. Mas não é Caion, é K-A-Y-O-N, Caion. Caion, o 27 tenta o Caion, tá em campo. 0 pro Guarani, 1 pro Náutico. O Guarani tem ali um arremesso anual, um mini escanteio. Quem sabe agora Cicinho, bota a bola dentro da grande área, tira, afasta o perigo, a equipe do Náutico, a bola volta ali, Botiara, afasta o Náutico. Manda o balaio pra frente, a bola vai se perder no sistema defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O tempo passa. Você vai curtindo aqui junto com a gente, dominando. Vai criar a jogada pra lá, pra cá. Cruzamento dentro da grande área, tira, afasta de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada. Vem descendo no contra-golpe no círculo central. Dominou, caiu, pediu falta, ganhou. Falta pra equipe do Guarani. Círculo central, tem falta pro Bugre. Diga aí, Pedro Lino. Tem falta pro Guarani, Gustavo Marques, e tem um amarelado. Quem está amarelado é o camisa número 18, Auremir. Auremir está amarelado nesse time do Náutico. Você ligado, você conectado, agradecendo também a rádio Flor de Lótus, lá no... curtindo aqui junto com a gente, aliás, em cadeia com a gente, né? É web também, Valinhos FM 87.9. Trabalha a bola, a equipe do Guarani vem criando jogada, tentou passar o primeiro, faz o giro, deu certo. Vai tentando no mano a mano no Hilari, e fez o toque na ponta direita. Vai tentar criar a jogada, deu certo, vem no mano a mano ainda a equipe do Guarani. Dominou, parou, cadenciou essa bola o Giva. O Giva fez o toque para Cicinho. Cicinho no círculo central, faz ali o toque, vem carregando essa bola a equipe do Guarani. Tentou criar a jogada, o Cadi perdeu, mas esse Cadi é ruim, hein? Cadi tá fazendo uma péssima partida hoje, Gustavo Marques, e tem Náutico no ataque. É ruim demais esse Cadi, vem o Náutico, tira de qualquer maneira. Esse Cadi só não é mais ruim do que minha ex-mulher, porque minha ex-mulher é muito ruim, mas o Cadi é ruim demais, Pedro Lino. É ruim, Cadi vem fazendo uma péssima partida, Gustavo Marques. E pelo Brasileirão, o Sport abriu o placar contra o Santos, gol do Derek Lacerda, Sport 1, Santos 0. E o Fortaleza abre o placar. Daverson, moleque Deivinho. Fortaleza 1, Red Bull Bragantino 0. E tem escanteio Náutico Capibaribe. Escanteio para a equipe do Náutico. 30, você viu o toque eletrônico de Felipe Marques, o sangue do meu sangue. Felipe que não quer a Heineken, que coisa. Que coisa, o Felipe tá rejeitando uma festinha em pleno sábado à noite. Sabe por quê, Gustavo? Por quê? Porque ele está cansado. Ele tá focado no jogo de amanhã. Cruzamento, olha o gol do Náutico, tira de qualquer maneira, a bola tá viva. Que susto pegou, Andrei. Meu Deus do céu, Pedro. Não pode, né? A zaga do Guarani deixou o atacante do Náutico livre, leve e solto, e tem Guarani no ataque. Vem a equipe do Guarani dominando aqui na ponta direita, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual. Arremesso manual favorecendo a equipe do Náutico. E tem mudança, vai ter mudança no Guarani outra vez. Sai o camisa número 8, Kelvin, e entra o camisa número 18. O camisa número 18 do Guarani é o Caio Melo. Então sai Kelvin no Guarani e entra Caio Melo. Tá colocando os atletas que eram titulares, né? Camisa 18, Caio Melo? O Caio Melo no último jogo ele foi titular. Então, não tô entendendo. Ele tá revezando pra ver qual que é o melhor time do Guarani. E por enquanto não encontrou, né, Gustavo? Meu Deus do céu, mas agora não é tempo de revezar, ô seu Marcelo Fernandes? Que coisa. Ô Gustavo, o Mirassol abriu o placar, Edson Carioca. O Mirassol tá vencendo Vitória por 1-0 no Maião. Você ligado, você conectado junto com a gente, canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Começou. Ferroviária e Operário de Ponta Grossa vão empatando em 0-0 pelo Brasileirão da Série B, 5 minutos do primeiro tempo. Lançamento feito em profundidade nas costas, vem descendo a equipe do Náutico, se joga nela Cicinho.
para evitar o perigo. Já completa, faz o lançamento, sobe de cabeça, faz o corte, vem carregando essa bola. A bola vai se perdendo, dominando lá pelo sistema defensivo. Ali com ele, que é o camisa 5, que é o Cadi. É Cadi dominando com a perna direita, ele ergue a cabeça, vai tentar fazer o giro. Lançamento feito no círculo central, chega ali para cortar a zaga. A bola volta ali, reboteada para a equipe do Náutico. Vem no contra-golpe na ponta direita. Vai tentar criar a jogada, sai no mano a mano, chega para fazer o corte. O jogador tá caído, ganhou o tiro de meta para a equipe do Verde, que te quero ver da equipe do Guarani, que já vai trabalhando bola lá pelo sistema defensivo, dominando, chamando ali a responsabilidade o Cauã Jesus. Ele abre o jogo na ponta para Emerson. Emerson dominou, ergue a cabeça, fez o toque em profundidade, vem carregando essa bola, conseguiu passar o primeiro, volta a bola para Emerson. Ele dominou na ponta esquerda, preferiu fazer o toque ali pro Caio Melo. Caio Melo dominou, pé na direita, faz ali o toque em profundidade, carregando essa bola pro camisa número 5, que é o Cadi. Cadi dominando, fez o toque para Cicinho. Cicinho, ponta direita, a devolução pro Caio Melo, fez o giro, faz o toque, vem caindo aqui na ponta, outra vez, trabalhando bola para Emerson, na correria total, não tem ninguém da grande, ela chega para afastar a zaga da equipe do Náutico, tirando o perigo, Pedro Lino. Náutico, o Guarani tentando o empate nesse segundo tempo, Gustavo, 33 minutos, e tem falta pro Guarani agora, viu? Na verdade é lateral, quem vai cobrar é o camisa número 6, o Emerson. Guarani tem 0, Náutico também tem 0. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. Vem o Bugre outra vez. Lançamento feito, chegou batendo pro gol, batendo colocado o Giva. Isolou, tiro de meta o Pedro Lima. Tiro de meta, o Giva chutou a bola de fora da área, por cima do goleiro Muriel. É apenas tiro de meta. Muriel na bola, 1-0 pro Náutico. 34 minutos desse segundo tempo, Gustavo. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Abre o jogo, vem na correria total, lá pela ponta direita, ergue a cabeça, vai tentar fazer um troque em profundidade, chega para afastar, chega para cortar a zaga, a bola volta reboteada, domina a equipe do Verde, que te quero ver, a equipe do Guarani, já faz o toque em profundidade, devolução feita. Tentou ali fazer a abertura de bola, carregando essa bola para o Diogo Silva. Diogo Silva para a equipe do Guarani, o tempo vai passando, 34 e 20 passados deste segundo tempo. 0 para o Guarani, 1 para o Náutico. O Náutico vai vencendo. O Náutico vai vencendo fora de casa, resultado importantíssimo para o Náutico. Com esse resultado, o Náutico está chegando em qual colocação, ô Pedro Lino? O Náutico está na 4ª colocação com esse resultado, Gustavo Marques, com 23 pontos ganhos. E o Guarani na 12ª colocação com 16. Lembrando que tem toda a 14ª rodada para se desmembrar nesse Brasileirão da Série C neste final de semana. Complicada, a situação do Bugre vai ficando complicada. Vai se distanciando aí do que seria uma grande realidade de entrar no G4. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Náutico. Tem mudança, e ali parece ter 3 mudanças a equipe do Náutico, hein? O Náutico vai mexer em atacado, eu vou confirmar aqui, já trago para vocês. Vai sair o camisa número 10, o Lucas Cardoso, o autor do gol. Vamos ver quem mais vai sair. Tá lá o Paulo Sérgio conversando. O Birubiru é o Birubiru. Saiu o número 18, entrou o 41. E tem a última substituição no Náutico. O Náutico agora, o Guilherme dos Anjos resolveu mexer. Então no Náutico, Gustavo Marques, saiu o camisa número 18, Auremir, amarelado. Entrou o 41, Samuel. Saiu camisa número 10, Lucas Cardoso, e entrou o 22, Wenderson, e saiu o número 9, Paulo Sérgio, e entrou o 80, Bruno Mezenga. No Náutico, saíram Auremir, Lucas Cardoso e Paulo Sérgio, entraram Samuel, Wenderson e Bruno Mezenga. Bruno Mezenga tem um número? Bruno Mezenga é a camisa número 80. 80 para o Bruno Mezenga. Abre o jogo, vem cá. Agora, Bugre, agora. Tenta, Bruno Santos, não consegue. A bola volta, reboteará para a equipe da equipe do Náutico. Chega para fazer o corte, a bola volta, reboteará. 36 passados, é segundo tempo. O círculo central trabalhando. Vem dominando a equipe do Náutico. Lá pelo sistema ofensivo com o Wanderson. Ele tentou dominar, não consegue. A bola vai para fora, tem arremesso manual. Canais Futebol Interior, que nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 3744-2121. A pizzaria do Dadá é uma delícia.
Que delícia. Alô, Dadá, um abraço. Manda uma pra gente aqui, Dadá. Sábado à noite é o melhor dia pra comer pizza. Sábado e domingo à noite são os melhores dias pra comer uma pizza. Manda uma pra gente aqui que será bem recebida por Gustavo Marques, Pedro Lino e Felipe Marques. É isso aí, a dupla do riso, hein? Que coisa. Tem falta para a equipe do Guarani lá pela ponta esquerda. Caio Melo vai para a cobrança ali de falta, 37-20 passados desse segundo tempo. 0 para a equipe do Guarani, 1 para o Náutico. O Náutico vai vencendo o jogo. O Náutico vence o jogo no último jogo entre Náutico e Guarani, ano passado. O Kozlinski fez grande defesa que deu a vitória para a equipe do Guarani. E agora o Guarani vai perdendo. Caio Melo e bota essa bola dentro da grande área. Saiu o goleiro, soltou, largou, pegou, soltou, pegou de novo. Pedro Lino. Pegou o goleiro Muriel do Náutico. Bom contra-ataque do Guarani agora. Só que o Guarani tá com dificuldades pra chegar e chutar e tentar marcar o gol, né, Gustavo? Só bola na área, cruzamentos na área e o goleiro Muriel, esperto, fez mais uma defesa. 38 minutos desse segundo tempo, segue 1-0 pro Timbu. Isso aí, o Bugre vai... Que coisa, hein? Olha isso aqui. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Inteiro. Vem o Guarani e Bruno Santos dominou. Cruzamento na grande, ela sobe de cabeça, corta ali a zaga. A bola volta, reboteada, dominando, tentando criar a jogada, dominando, faz o corte. Chega ali para afastar na zaga da equipe do Náutico. De qualquer maneira, a bola vai saindo para fora. Arremesso manual já cobrado. Vem carregando, dominando lá pela ponta esquerda. Carregou essa bola, fez o toque ali para Emerson. Emerson dominou, foi para cima, deu certo no Hilari Larien. No mano a mano, vai fazer o toque, deu certo. Ali tentou criar a jogada, sobe de cabeça, corta de qualquer maneira. A bola volta, rebote, ela tenta ali criar a jogada. O Giva, a bola volta para o Caio Melo. Caio Melo fez o cruzamento e pegou, largou. Escanteio para o Guarani. Quase o Muriel ali teve que chamar o coragem e o cão covarde, hein, ô Pedolino? Quase que o Muriel aceita, cruzamento do Caio Melo, foi direto, pingou antes do Muriel defender a bola, é escanteio pro Timbu, 1-0 pro Náutico, escanteio pro Guarani, né, quem vai cobrar é ele, Caio Melo. Caio Melo na bola, cruzamento, a bola tá viva, pintou o gol do Guarani, afasta a zaga do Bugre. A bola volta ali, reboteada, faz ali o toque do lançamento, feito o corte de cabeça, tira de qualquer maneira. A bola vai caindo aqui na ponta, chega ali para cortar a zaga da equipe do Náutico. A bola volta ali outra vez, reboteada, dominando para Emerson. Emerson domina com a perna direita, faz o toque, tentando criar a jogada de evolução feita. Ponta direita, ele domina, faz ali o toque no lançamento feito, passa para todo mundo e vai embora, vai se perdendo, ficando curtinha ali com o goleiro da equipe do Náutico para fazer a defesa. Pega a bola em segurança em seus braços, o Pedro Lino. Pega a bola o Muriel. Quem está com a bola agora é o Matheus Silva. O Náutico tenta marcar o segundo gol, enquanto o Guarani tenta empatar a partida no Brinco de Ouro da Princesa. Batemos agora 40 minutos do segundo tempo, Gustavo. Mas passou rápido, hein? Passou rápido, hein? 40 minutos deste segundo tempo. Vem Emerson. Emerson dominou, fez o toque na categoria, vem carregando para Isaac. Isaac faz a inversão de bola, lindo para Cicinho. Cicinho ergueu a cabeça com a perna direita, cruzamento, pintou o gol do Guarani, toca de cabeça na trave. Parou. Bruno Santos se jogou nela, a bola explodiu na trave, mas não tá valendo mais nada, foi isso, Pedro Lino? Não tá valendo mais nada, Gustavo Marques. Quem cruzou foi o camisa número 6, Emerson. O Bruno Santos cabeceou, a bola bateu na trave do goleiro Muriel. Guarani no ataque, segue 1-0 pro Timbu. Que coisa, o Guarani teve grande oportunidade num cruzamento. O toque de cabeça, a bola explodiu na trave, embora estava em posição irregular. Foi o Cicinho que cruzou, na Bruno verdade. Santos, a bola explodiu na trave, que desperdício. Bruno Santos vem perdendo o gol. Não é de hoje, hein? Não é de hoje. Que coisa. Toda a equipe do... Caio Melo. Esqueci o nome do time, daqui a pouco eu lembro. Caio Melo na bola. Qual o jogo que você tá querendo? Londrina, perdeu um gol incrível. O Bruno Santos, cruzamento na grande, a bola tá viva, tira de qualquer maneira. A bola volta ali, rebote era para a equipe do Guarani. Cruzamento, ajeitou, a bola vai saindo para fora. Escanteio, tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. 41 minutos e 40. Público e renda. Vai perdendo público e renda. Público pagante 3.478.
Público não pagante 558 no Brinco de Ouro. Público total 4.036. 4.036 para uma renda de R$ 61.630. Até que teve um bom número no Brinco de Ouro, mas o Guarani vai saindo derrotado do Brinco. E vem o Náutico, que não tem nada a ver com os problemas do Guarani, mas estava ali em posição regular. Não tá valendo mais nada, Pedro Lino. Não tá valendo mais nada, para tudo. E tem Guarani no campo de defesa. O Andrei com a bola, o torcedor do Guarani tem calafrios, viu, Gustavo Marques? Tem mais chance do Guarani empatar o jogo do que o Náutico fazer o segundo gol, Pedro Lino? O Guarani tá buscando, né, Gustavo? O Guarani tá buscando, teve boas chances. Apesar da bola de tá impedido, né? O Bruno Santos acertou uma bola na trave. O Guarani busca e o Náutico, pelo jeito, tá se contentando com a vitória, viu? Com apenas 1-0. Vem tocando a bola ainda lá pelo sistema defensivo. Andrei para a equipe do Guarani com a perna direita. Ele faz o toque, tenta criar a jogada, domina. Ele para, olha, faz ali o toque. Lançamento feito, passa para todo mundo. A bola vai se perdendo. Caindo nos pés da equipe do Náutico, que já faz o toque totalmente errado. Vem Emerson. Emerson dominou, fez o toque, tenta ali na triangulação. Vai tentar criar a jogada, preferiu soltar essa bola. Passou do primeiro. Tentou criar a jogada na devolução feita na ponta. Chega ali para cortar a zaga. A bola vai saindo para fora. Tem arremesso anual pro Náutico aos 43:20 passados. Tem gol deste segundo tempo. Tem gol, informação. Se o Mirassol fez o primeiro, o Vitória empatou. Baralhas. Mirassol 1. Vitória também 1 pelo Brasileirão da Série A. Baralhas. Lembrando, Gustavo, que no próximo sábado, diga, às 5 horas da tarde, vai pegar fogo. Ponte Preta e Guarani. Guarani, Ponte Preta, às 5 horas da tarde. Direto do estádio Moisés Lucarelli. E você acompanha tudo aqui no portal Futebol Interior. Teremos matérias exclusivas com jogadores e ex-jogadores aqui direto do portal Futebol Interior. Vale a pena conferir. Tá certo, esse Pedro Lino trazendo informações, trazendo aí a expectativa do jogo derby campineiro. Guarani numa fase ruim, a Ponte Preta voando no campeonato. É a vice-líder, que situação, mas derby é derby. Não tem favorito, Pedro Lino. Derby é derby, Gustavo Marques. Tantas vezes que a gente já viu o time que está na pior vencer um time que está na melhor. Derby é aquele jogo que você pergunta pro torcedor, tanto de Ponte como de Guarani, ele prefere ganhar o derby do que qualquer outra coisa no campeonato. Exatamente, que coisa, hein? A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual favorecendo ali a equipe do Guarani. Abre o jogo, fez o toque no círculo central, vem trabalhando essa bola, dominando. Faz ali o toque na diagonal, chega para afastar a zaga. Domina, tentou criar a jogada, não consegue, a bola volta ali, reboteada ainda com a equipe do Guarani. O Guarani vai perdendo o jogo, placar de 1-0, 1 pro Náutico, 0 pro Guarani. Tenta o lançamento, a bola vai para fora. Arremesso manual pro Náutico, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Mais 5 minutos de acréscimos. A bola volta ali, reboteada no círculo central. Vem trabalhando a bola a equipe do Guarani com o Cicinho. Cicinho no círculo central, ele prepara, olha, vê quem joga, faz o lançamento totalmente errado. Caiu ali. Nossa, o que o outro quis fazer ali, o jogador acho do que Náutico? Ali ele sentiu, hein, Pedro Lino? Porque o tombo que ele levou ali... Mas eu acho que ele tentou tirar com cabeça, mesmo, não sei, ali foi imprevisível. Ele já levantou, não machucou não, e quase caiu de novo. Lançamento feito, fica tranquilo pro Muriel pra fazer a defesa. Finalzinho de jogo, oi, Pedro Lino. O Martins mandou mensagem aqui de novo. Esse time perde feio aqui em Vinhedo com o time da segunda divisão vinhedense. Triste realidade da equipe do Guarani. Todo mundo esperava que o Guarani até esboçou uma reação, mas acho que com a saída do Bilu desmoronou, hein? Saída do Bilu, o Guarani não se achou no ataque, né? O Bruno Santos teve boas chances, só que ultimamente veio perdendo gols. E o Guarani sofre com a seca de gols nessas duas últimas partidas, né, Gustavo? Triste. 40-30 Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. 46-30. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Gustavo,
Diga. O Guarani não marca. Vai, o Guarani não ataca. Lá vem Emerson, dominou, fez o corte, o Hilari. Lindo, lindo, lindo. Ajeitou pro Caio Melo. Caio Melo passou na correria total pra Cicinho. Agora Cicinho. Cicinho dominou, recolheu. Cruzamento na grande área, toque de cabeça, flechada! Não tá valendo mais nada. Sobe a bandeirinha. Posição irregular. Que coisa, Pedrolino. Que coisa, Gustavo Marques. O atacante do Guarani já saiu para comemorar. Cabeçada pro gol. O árbitro, o bandeirinha, o João Fábio Machado Brischilini, marcou impedimento, não vale nada. O goleiro Muriel faz um pouco de cera. 47 minutos do segundo tempo. O Guarani tem um gol anulado no Brasileirão da Série C. Como não temos VAR nessa Série C, então segue o placar com gol anulado. Náutico 1, Guarani 0, rola a bola. Ô, meu Bugrão, o que teve de impedimento hoje? Meu Deus do céu, hein? Tava na frente, hein? Muito na frente. Era o Caio Melo. Era o Caio Caio Melo. Quem fez o gol foi o outro. Foi o outro? Quem fez o gol foi o 14, é isso? 14 é o Rafael. Será? Que é isso? Ou tô vendo demais? Eu vi ali o 18, não sei, né? Abre o jogo, vem descendo a equipe do Guarani. E com o Cicinho faz o toque na abertura, tentando ali pro Bruno Santos. Chega de qualquer maneira, afasta ali a zaga da equipe do Náutico. A bola vai saindo pra fora, tem arremesso normal. Abre o jogo, faz o toque na correria total. Tentou criar a jogada no círculo central. Gustavo. Oi. Lembrando que o Guarani não marca um gol desde o dia 6 de julho, quando empatou com o Londrina em 1-1. O Guarani, a última vitória do Guarani foi no dia 28 de junho. Venceu o CSA por 1-0. Aí depois do empate com o Londrina, teve um empate com o Ituano 0-0 dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Depois o Guarani perdeu para o Anápolis por 2-0. E hoje vai perdendo por 1-0 para o Náutico no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No momento que o ABC empata a partida. ABC 1, Floresta também 1. E quem marcou o gol também foi o Timão. Não, foi o Botafogo. Botafogo 1, Corinthians 0 pelo Brasileirão da Série A. Tá certo, vai perdendo, para desespero de Beto Marques, para desespero de Cleiton Marques, que coisa, o Corinthians vai, olha o Guarani, o toque de cabeça, Muriel nela tira, que coisa, aperta o Bugre, Pedrolino. Mais uma chance perdida pelo Guarani, cruzamento, camisa número 14 do Bugre, o Rafael cabeceou, o goleiro Muriel quase tomou o gol, só que ele se recuperou, tirou, é lateral pro Bugre, quem cobra é o Emerson. Emerson, cruzamento na grande área, a bola tá viva, vem o Guarani, jogador caído, tá marcando nada o árbitro. Não tá marcando nada, afasta, tiro, vai terminar o jogo. O Guarani vai perdendo o jogo. O Bugre pede dentro de casa, vai pedir a bola o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina. O Guarani perde o jogo no Brinco de Ouro. Mais uma derrota, segunda derrota consecutiva no campeonato. Não deu pro Guarani outra vez, ô Pedrolino. Não deu pro Guarani outra vez. Gol do Lucas Cardoso de falta. A torcida do Guarani reclama bastante com os jogadores. Os jogadores já estão saindo do gramado, conversando um com o outro, tanto o jogador do Guarani como o jogador do Náutico. O Náutico sai vencedor, sai com os 3 pontos e complica ainda mais a equipe do Guarani nesse Brasileirão da Série C. E, Gustavo, tá ficando cada dia mais difícil da classificação do Guarani para a próxima fase, né? Triste, vai se distanciando, né? Teve a oportunidade jogando dentro de casa, né? O primeiro tempo todo do Náutico. Segundo tempo, no comecinho, pra mim, eu achei também que o Náutico foi superior. No finalzinho ali, o Guarani esboçou uma reação, mas não foi o suficiente, viu, Pedro? Não foi o suficiente, Gustavo. O jogador do Guarani está lá pronto para falar após a derrota no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver quem vai falar, tá lá junto com a imprensa. Parece ser o Caio Melo. Parece, né? Tá lá o Luciano, assessor de imprensa do Guarani. A torcida do Guarani insatisfeita com... Vamos conferir ali, Felipe Marques? Não, Diogo Silva. No direito deles, a gente sabe que precisa evoluir, precisa terminar em gol as nossas jogadas, né? O segundo tempo melhor que o primeiro, onde a gente jogamos mais, tivemos mais oportunidade, tivemos bola na trave, infelicidade, né? Mas é continuar trabalhando, não tem outro segredo. A gente vai continuar trabalhando em busca da nossa vitória, jogo a jogo.
Tá aí o Caio Melo, no Caio Melo não, o Diogo Silva, você viu no fundo lá, a torcida tá brava, né, Gustavo Marques? Senti um apoio ali do Bugrão, eu Eu senti um palavrão na... Você sentiu? Eu senti um palavrão ali, viu? Que coisa. Torcida do Guarani brava, com certeza vão apoiar e terá reuniões nessa semana, né, que é semana de derby, e você sabe que semana de derby é coisa de maluco, né, Gustavo Marques? Pedrolino, mais uma derrota da equipe do Guarani. Vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos aí com o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar, que agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Não deu, Felipe Marques, não deu, meus amigos telespectadores. O Guarani, evidentemente, é derrotado dentro de casa pela 14ª rodada. Um jogo irreconhecível da equipe do Guarani e, é claro, né? Evidentemente, já há alguns jogos que o Guarani não desenvolve, evidentemente. Ó, quem tá lá, o caderninho. Olha lá, batendo palma. Que coisa! Alô, Tolentino! Que coisa! Cuidado se não entra amanhã na Record, hein? Cuidado! Que fase, Tolentino! Olha aí, Guarani é derrotado, hein? Pelo placar de 1-0 Predolino, um jogo
ruim, é péssimo da equipe do Guarani. Péssimo jogo do Guarani, Gustavo Marques. Segundo jogo péssimo que o Guarani atua nessa Série C. Contra o Anápolis foi a mesma coisa. O Guarani saiu perdendo, saiu derrotado da partida, né? Tenta no STJD que anule. Só que o Marcelo Fernandes, que foi expulso hoje, foi o Marcelo Copertino, tá quebrando a cabeça para tentar achar um bom Guarani. Só que por enquanto, 2 derrotas, atrapalhando bastante o Guarani, que tá na 12ª colocação por enquanto, Gustavo Marques, com 16 pontos ganhos, complicando ainda mais a classificação para a segunda fase da Série C, já que o primeiro, o Brusque, tem 18. O Brusque vai enfrentar o Botafogo da Paraíba fora de casa na segunda-feira. Além do Guarani Náutico, né? Hoje aqui terminou Floresta e ABC 1-1. E às 7h30 teremos Londrina e CSA, e Retrô e Ipiranga. O Guarani ficando cada vez mais longe da classificação para a segunda fase da Série C. E o torcedor bugrino na bronca. Tem razão de estar na bronca, porque o Guarani não vem mostrando um bom trabalho, Gustavo. O Guarani não vem mostrando. Contratou o Diego Torres, que hoje fez uma péssima partida, um dos piores em campo. O Andrei, na opinião, falhou aqui no gol de falta do Lucas Cardoso. Vamos ver o que espera pro Guarani nessas últimas rodadas finais. Se o Guarani arrancar e conseguir boas vitórias, ainda tem chance de classificação. Mas são 19 rodadas, né, Gustavo? Complicada a situação da equipe do Guarani, que vai conhecendo a sua segunda vitória consecutiva dentro do campeonato. Tinha dado uma melhorada, saiu da zona de rebaixamento, é claro, mas o torcedor quer muito mais, né? Disputar para não cair numa Série C é muito pouco, é muito baixo, evidentemente, se comparando à história da equipe do Guarani, como veio o torcedor lá de Recife para cá, né? Para conhecer o Brinco de Ouro de bicicleta. Ele que mencionou em várias emissoras de TV e de rádio, dizendo que era o sonho realizado, porque sair lá de Recife para conhecer o estádio de um único campeão brasileiro do interior, né? Então, evidentemente, é muito pouco para o Guarani, né? O Guarani vem vivendo nessa Série C. O Guarani, que na janela contratou 9 jogadores, mesmo assim não está sendo o suficiente para você ver, né? Minha mãe tem um ditado, minha mãe fala, o Pedro Lima, que é verdade. Tudo que começa errado, termina errado, né? Você vê que o que foi tão errado o começo do Guarani, que mesmo com 9 contratações, não foram evidentemente suficientes para mudar algo do Guarani. Mas você vai me dizer, não, mas o Guarani estava na zona de rebaixamento, saiu. Mas mais uma vez falando, é muito pouco. É muito pouco por um time do tamanho do Guarani. Lutar apenas para sobreviver na Série C. O Guarani, que estava afundado na última colocação. Chegaram esses novos jogadores. O Bruno Santos fez boas partidas, marcou gols. É muito pouco para um time do tamanho do Guarani, do tamanho de Campinas, jogar uma Série C que, vamos falar a verdade, ninguém merece jogar a Série C, né, Gustavo Marques? Os 2 times de Campinas na Série C ninguém merece. Série C é um dos ostracismos do futebol brasileiro. Não tem nem... tem poucas placas de publicidade. A CBF não libera bastante placa de publicidade. Pra não falar outra coisa, os 2 times de Campinas nessa Série C, Gustavo, bastante torcedor que tá acompanhando a gente aí deve concordar. Pessoal não sente vontade nenhuma de ir no estádio. Não sente vontade nenhuma de acompanhar. O torcedor mais fanático até acompanha. Mas muita gente das antigas, muita gente muito velho, fala assim, tá na Série C, não vou assistir, não vou acompanhar, só vou ver quanto vai ficar depois. Aí pega o Guarani, que tá lutando pra classificar, não vai ser rebaixado, mas tá lutando pra classificar pra segunda fase. Perdeu um jogo em casa pro Náutico. Desanima, né, Gustavo? Infelizmente, situação complicada. E olha, o Pedro Lino, até que foi um número razoável hoje, comparado às partidas anteriores da equipe do Guarani. Hoje teve aí 4.036 torcedores, é isso, né? Isso, 4.036, um bom público. Na renda aí de R$ 61.336, né? Mas aí a próxima rodada, em casa, o torcedor já não vai. Porque vai ir no estádio para ver um futebol desse
pra ver a equipe não conseguir vencer dentro de casa? Tem um amigo meu bugrino, Gustavo, inclusive eu tava com ele ontem. Ele disse que o Guarani já tá de férias. Ele falou assim, o Guarani já está de férias. Eu não acredito que o Guarani vá se classificar pelo começo do Guarani na Série C. O pensamento da maioria dos bugrinos é essa. Não vê uma reação da equipe, não vê uma reação pra poder entrar no G8 da Série C. O torcedor do Guarani já tá jogando a toalha, viu, Gustavo? Situação realmente muito complicada. Vamos pros quadros do jogo, do fim de jogo aqui, dos canais Futebol Interior. Vamos começar com o comentário final? O comentário final só tá no YouTube? É isso? Você quer fazer, Pedro, no comentário final? Pode fazer? Então vamos lá então pro comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Agora o comentário final. Gustavo Marques. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Essa é a filosofia do Guarani nesse campeonato brasileiro da Série C. Guarani que é derrotado dentro de casa. Um futebol ruim, péssimo da equipe do Guarani. Primeiro tempo, então, não se fala. O Guarani assistiu a equipe do Náutico jogar. Guarani melindroso. Guarani com medo. Guarani ali errando passes, um atrás do outro. O Náutico se aproveitando, bombardeando o Guarani. Até que achou, evidentemente, o primeiro gol com o atleta da equipe do Náutico, Lucas Cardoso, fazendo o primeiro gol. O Guarani tentou, esboçou reação, mas não foi suficiente. Termina o primeiro tempo. O Guarani volta para o segundo tempo, né? Não entendi essa equipe que veio a campo contra a equipe do Náutico. No segundo tempo, o técnico fez algumas mudanças para tentar encaixar, acertar, colocando o Cauê Jesus, colocando o Giovani, colocando o Caio Melo. Até que o Caio Melo deu uma movimentação na equipe do Guarani, colocando também o atleta Rafael Silva, que deu duas cabeçadas importantíssimas, quase empatando o jogo, mas não foi suficiente. O Guarani não teve, evidentemente, postura de uma equipe vencedora, não teve postura de uma equipe que veio para vencer, jogando dentro de casa, entrou em campo para vencer e agora se distancia de uma possível classificação. Oportunidades, não podemos dizer que o Guarani não teve. Um jogo como esse era grande oportunidade de, evidentemente, sim, encostar no G4. Perdeu a rodada anterior também pro Anápolis, acho que foi isso, né? O Guarani não conseguiu, um jogo evidentemente conturbado, teve que o Guarani teve que entrar na justiça, mas o tempo vai passando. Rodada por rodada, o Guarani vai perdendo e aí, evidentemente, mais um jogo perdido agora. É levantar a mão pro céu e pedir pros deuses do futebol, evidentemente, ajudarem o Guarani. E eu concordo com o Pedro Lino. Para mim, o Guarani também já pode pensar nas férias, porque se jogar esse futebol sem vontade, sem que no futebol é assim, minha gente. Às vezes nem sempre o futebol faz você alcançar o seu objetivo, ou seja, conquistar a vitória. Às vezes é o pulmão, às vezes é a força de vontade. E infelizmente não vi força de vontade, não vi pulmão e não vi um espírito de uma equipe que quer evidentemente se classificar. Mais uma vez falando, aquilo que começa errado, termina errado. O Guarani começou tão errado, minha gente, que as nove contratações que o Guarani executou na janela desse Campeonato Brasileiro da Série C não foram suficientes para, evidentemente, fazer com que o Guarani estivesse na zona de classificação. Saiu da zona de rebaixamento? Não sei como. Embora teve alguns jogadores que foram embora, como o Bilu, uma peça fundamental. Desde então o Guarani não conseguiu fazer jogos na qual a torcida se sentiu evidentemente que a equipe estava ali para vencer, uma equipe aguerrida. Infelizmente agora o Guarani tem que contar com a sorte. O derby tá aí. O derby é sábado, dia 2. O derby tá aí, minha gente. E aí? Como é que fica? É derby. Se vencer, dá ânimo. Se perder, meu amigo, entra na terceira rodada, perdendo, terceira derrota consecutiva e perdendo pro derby. Imagina o astral desses jogadores. Que coisa.
É triste. Agora é pensar na Ponte Preta, agora é pensar no derby. Mais uma vez falando, é derby. Se entrar com o mesmo espírito melindroso contra o Náutico, vai perder pra Ponte Preta. Se num jogo contra o Náutico não tiver um espírito de vitória, agora pressionado, jogo no estádio Moisés do Carelli, Guarani com 2 derrotas consecutivas, a Ponte Preta voando no campeonato, é a vice-líder. Se entrar com postura melindrosa, vai perder. Esse é o comentário final. Comentário final. Agora vamos com as notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Pedrolino, sua nota pro Andrei, goleiro da equipe do Guarani. Andrei, nota 3, falhou no gol do Lucas, só que depois fez boas defesas também. Nota 3 pro Andrei. Segue o jogo, Gustavo. Cicinho, número 2. Cicinho, nota 4. Não teve bons cruzamentos pro Bruno Santos que não soube aproveitar. Nota 4 pra Cicinho. Diego Silva. Diego Silva, nota 4 também. 4. Alisson. Alisson, nota 3. 3, meu Deus do céu. Emerson. Emerson, nota 5. Gostei dele, jogou bem. Nota 5 pro Emerson. Cadi. Cadi, nota 2, né? 2. Péssimo na partida hoje. Não jogou nada. Deixou o Guarani a ver navios. Perdeu bolas decisivas pro Náutico, nota 2. Kelvin. Kelvin, nota 4. Foi esforçado. Diego Torres. Diego Torres, nota 3. Péssima partida do Diego Torres, não vem jogando bem. Não vem fazendo valer as 130 picanhas, nota 3 para Diego Torres. Gabriel Silva. Gabriel Silva, nota 4. 4. Mirandinha. Mirandinha esforçado também, nota 4. Bruno Santos. Bruno Santos perdeu gols, fez o gol que tava, bateu na trave, né? O cruzamento do Cicinho. Nota 4. 4 então pro Bruno Santos, é isso? Isso. Bruno Santos então nota 4. Vamos lá. Nota para o Rafael Silva. Nota 3, não entrou na partida. Rafael Silva que substituiu o Alisson. Gabriel Silva saiu, entrou o Isaac, só nota pro Isaac. Isaac Mandrake, nota 2. 2. O Diego Torres foi substituído pelo Cauã Jesus. Cauã Jesus, nota 3 também. 3. O Giovanni entrou no lugar do Mirandinha. Giva teve uma chance lá, não soube aproveitar também. Nota 3 pra ele. 3. O Kelvin saiu para a entrada do Caio Melo, só nota pro Caio Melo. Caio Melo gosta do jogo, bom jogador. Nota 4, tentou com escanteios, tentou o empate do Guarani, nota 4, Caio Melo. 4 então pro Caio Melo, tá certo então. São essas notas do jogo. Só nota pro Cupertino, técnico da equipe do Guarani. Marcelo Cupertino tentou substituir o Marcelo Fernandes, que estava suspenso, a expulsão. Nota 4 para ele. 4 então pro Cupertino, o auxiliar técnico hoje substituindo o técnico Marcelo Fernandes. Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá certo, então, notas do jogo. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos em seguida. Estamos esperando o Cupertino falar aqui com a imprensa. Daqui a pouquinho o Pedro Lino vai falar o seu comentário, o que foi essa derrota da equipe do Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estou de volta aqui junto com vocês pelos canais Futebol Interior. Aí transmitimos mais uma derrota da equipe do Guarani. Guarani jogando pela 14ª rodada. Foi surpreendido pela equipe do Náutico. O golaço de falta de Lucas Cardoso que deu a vitória para a equipe do Náutico pelo placar de 1-0. Tem coletiva aí, Felipe Marques? Tem sim, Gustavo. O auxiliar técnico Marcelo Copertino vai falar agora aqui nos canais de Futebol Interior. Vamos ouvir. O Guarani que vinha de 7 jogos de invencibilidade, aí perde para a equipe do Anápolis e hoje perde novamente, mas jogando no brinco de ouro. No momento que o Guarani poderia entrar no G8, teve 3 oportunidades, não consegue, além do empate contra o Ituano. Tirando a questão da arbitragem, o Guarani teve um desempenho muito abaixo em relação a outras partidas. E que falta para o Guarani no momento importante da competição, nesta reta final da primeira fase, de conseguir encontrar o seu objetivo, que é entrar no G8. Falta a qualidade, falta o emocional desses jogadores hoje. Uma mudança de postura, numa mudança de formação, jogando num 4-4-3, e que faltou novamente para o Guarani conseguir o resultado positivo. Boa noite. Jogamos no 4-3-3, não 4-4-3. Eu acho que a equipe, primeiro tempo, foi realmente pressionada, né? A gente trabalhou a semana justamente com essas virtudes do Náutico. Conseguimos, sim, bloqueá-los. E o segundo tempo foi nosso. Botamos bola na trave. Fizemos um gol que novamente eu precisava rever, não deu tempo da gente ver. Na dúvida, tem sido assim, sempre contra a gente, né? Cabeça no lugar, a gente trabalha todo dia aqui. O grupo, cara, eu não tenho que falar do grupo, a comissão não tem nada que falar do grupo. A gente chega aqui todo dia no clube, 7 horas da manhã, sai daqui 6 horas da tarde, todos os dias. A gente trabalha pra caramba. A gente estava 7 jogos invicto, veio sim de agora de 2 derrotas. É botar a cabeça no lugar e retomar o caminho das vitórias, cara. Eu acho que é uma equipe forte do Náutico. Foi um gol decidido com bola parada e aconteceu de repente a gente perder aí. Botar a cabeça no lugar e trabalhar para o próximo compromisso. Boa noite, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse, Copertino, na sua opinião, o que aconteceu com o Guarani nesses 3 últimos jogos? A gente pode pegar, porque o Guarani só somou 1 ponto
o Guarani estava muito bem na competição, né? E só emendando uma segunda pergunta, hoje vocês nitidamente pouparam alguns jogadores pensando no derby, né? Foi realmente isso? O que você pode falar? Então, 3 jogos aí sem... Vamos falar dos 3 jogos. Vamos do Ituano, um tempo ruim, primeiro tempo acho que foi o pior da gente aqui. Segundo tempo nosso foi maravilhoso, muito bom. E no final, na dúvida novamente, não deu o gol pra gente, a gente não conseguiu pelo menos empatar, né? Fomos para Anápolis, que é um jogo que a gente tem que excluir. Excluir os cidadãos que apitaram, excluir o que foi acontecido naquele jogo, que foi direto no resultado da partida. O atleta que fez a falta era para ser expulso, não saiu, impactou, ele fez o segundo gol, jogaram com 12, o cara tirou bola na linha. Então, assim, não é transferindo responsabilidade para ninguém, responsabilidade é da gente, colocar de novo no trilho. Assim como a gente chegou aqui no momento ruim, conseguimos colocar no trilho, só ter calma que a gente vai retomar aí e fazer um grande jogo novamente. Não teve ninguém poupado, foi questão de dia a dia, foi questão de parte técnica, a gente preferiu trocar e infelizmente o Alisson já sentiu logo no começo, né? E o Gabriel também sentiu, vai ser avaliado agora pelo nosso setor médico. Cupertino, Rodrigo do Globo Esporte, da EPTV. O Marcelo, em outras oportunidades, em outras coletivas, principalmente nessa sequência que até o colega relembrou, que o Guarani tem essa oportunidade de entrar no G8, citou muito o caráter emocional. Eu queria que você falasse a respeito disso hoje. Quanto também o emocional disso, essa questão, desse peso de saber que estava valendo uma vaga ali no G8 também pesou nos jogadores. É claro que tem um pouco de ansiedade, parte do grupo, desde o 3 jogos a gente está na porta do G8, né? Acho que atrapalha um pouquinho. A gente tem trabalhado bastante dia a dia, a parte psicológica deles aí, os psicólogos também estão trabalhando. Para ter essa tranquilidade, a gente teve 3 oportunidades de entrar e infelizmente não conseguimos, né? Mas temos 5 jogos pela frente, estamos trabalhando pra caramba aí para retomar aí nos trilhos e pode ter certeza que vai ter essa mudança de chave novamente. Só ter um pouquinho de calma. Tudo bem, Cupertino? Antônio Duque, da Rádio CBN, boa noite. Em relação ainda nessa questão emocional, o jogo que o Guarani vai ter pela frente. Claro que o objetivo é o G8 e isso estava sendo trabalhado até na coletiva de meio de semana. Ele falou que a gente pensar em jogos que a gente tem até o fim do campeonato. A gente precisa pensar no Náutico, que tem um tropeço em casa. Agora tem um clássico contra a Ponte Preta, a gente precisa na carta do adversário. Como é que vai ser a semana para que esse resultado, desses 3 resultados, interfiram na preparação da equipe? Um jogo tão importante que agora para vocês também, para o G8. A gente já programou essa semana aí, só vamos divulgar ela segunda-feira, né? Semana importantíssima, um jogo realmente decisivo, mas não tem nada de terra arrasada aqui, cara. Nós temos 5 jogos, totais condições de classificar, temos elenco, todo mundo trabalhando pra caramba. Acho que não tem terra arrasada. Primeiro, não tem terra arrasada aqui dentro. Foram sim 2 revés, temos que ter a cabeça no lugar, assim como tivemos nas 7 partidas invictas. Eu acho que o Guarani já não tinha isso há 4, 5 anos. Tivemos tranquilidade para trabalhar do mesmo jeito e a gente sempre falando para eles que o difícil é manter. E um campeonato extremamente difícil, que você pega o Anápolis, é um jogo difícil, você pega o Náutico, é jogo difícil, não tem jogo fácil na Série C. Vamos programar uma semana muito boa, tá? Pra gente entrar contra o nosso rival aí, com a cabeça totalmente focada, pra gente entrar no G8 novamente. Tá bem? Cupertino, tudo bom? Vinícius Sabar, que teve Bandeirantes. Hoje você não teve um jogador muito importante, né? Ele sofreu muito com lesão esse temporada, e hoje também ele não esteve à disposição. Eu queria saber se você pode passar a situação dele, inclusive já próximo do derby, né? Se ele vai ter atividade essa semana, e o Gabriel Silva também, ele saiu machucado, se você... O Alan, ele sentiu um desconforto essa semana, ele vai ser reavaliado, tá? Mas, sim, realmente a gente volta segunda-feira, fala com a parte médica lá para ver se ele está liberado para a semana. O Gabriel sentiu um desconforto, né, mais um cansaço, e aí a gente trocou justamente para ele não lesionar de uma vez, mas não tem preocupação nenhuma para o derby aí, acho que os dois estão provavelmente à disposição da gente.
Boa noite, Cupertino, Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Cupertino, foi uma transição no nível hard, né? O Guarani sai do 3-6-1 lá contra o Anápolis para jogar no 4-3-3 aqui, 2 pontas enfiados, enfim, circulando. Tá? Não sei se foi a mesma percepção de vocês, mas a gente percebeu que assim, a bola passou muito no pé do zagueiro, mas o Guarani mais uma vez não conseguiu transitar com os fumantes. Primeiro, assim, queria entender de vocês se essa opção dessa dupla de volante que vocês entendem que é a melhor para dar essa qualidade para o Guarani. E por que o Giva do lado direito e não o Luiz Miguel na hora da operação? Então, a gente botou o Giva e empurrou o Cauã, né? O Cauã foi pra beirada para dar mais profundidade junto com o Miranda lá, né? E o 3-6-1, a gente analisa adversário a adversário. Eles vieram com 2 centroavantes no Anápolis. Eles vieram com 2 centroavantes enfiados e 2 beiradas. A gente tinha 3 zagueiros para 2. Então a gente não é engessado, o Marcelo não é engessado em nenhum sistema, e sim a gente analisa o próximo adversário. Achamos por bem agora jogar no 4-3-3, com 2 velocistas. Infelizmente perdemos o Gabriel logo no começo ali, já ele sentiu esse desconforto, mas a nossa proposta de jogo era assim, transitar rápido e sair nos beiradas, para alimentar o Bruno, que estava jogando um pouco meio isolado. Infelizmente perdemos o Gabriel e a gente não tinha mais velocista, entendeu? Aí a gente levou o Cauã, que estava fazendo o meio, ficou Cauã e o Isaac aberto, que também tem essa característica. Valeu? Boa noite, valeu rapaziada. Tchau, tchau. Tá aí o auxiliar técnico Marcelo Cupertino falando da derrota em casa do Guarani pro Náutico por 1-0 e já projetando a semana de derby que tem tudo para pegar fogo, viu, Gustavo Marques? Tá certo, então, sábado que vem tem o derby, você viu aí o Cupertino falando, o Cupertino que é auxiliar técnico da equipe do Guarani, foi aí, hoje entrou no jogo, aliás, comandou aí, lá no banco de reservas, a derrota da equipe do Guarani, já que o Marcelo Fernandes foi expulso na última rodada por reclamação. Pedrolino, acho que é isso, né? Boa noite pra você, amanhã você tem rodada aqui também nos canais de Futebol Interior, tem Ponte Preta, obrigado aí por dividir os microfones aqui comigo e até a próxima oportunidade. Né? Até a próxima, grande prazer todo meu de estar com você ao lado aqui na transmissão de Guarani 0, Náutico 1. O Guarani que está na 12ª colocação por enquanto, momentaneamente, com 16 pontos ganhos. O Náutico com a vitória foi para a 4ª colocação com 23. A próxima partida do Guarani é o Derby Campineiro, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta, eu me despeço de vocês. Um grande abraço, amanhã estarei de volta aqui para Ponte Preta. Com quem que a Ponte Preta joga amanhã? Gustavo Marques, Caxias e Ponte Preta. Amanhã às 5 horas da tarde, às 4h30, a partir das 3h30 estaremos aqui no Futebol Interior. Um grande abraço, bom final de semana para vocês, tamo junto e até a próxima. É isso aí, esse Pedro Lino. Agora vamos com a ficha técnica do jogo. Técnica do jogo. Gustavo Marques. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 14ª rodada. Estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O Guarani foi derrotado pelo placar de 1-0, hein? O Guarani foi a campo com Andrei, camisa 25, Cicinho, Diogo Silva, Alisson, Emerson, Cadi, Kelvin, Diogo Torres, Gabriel Silva, Mirandinha, Bruno Santos. Algumas mudanças foram feitas pelo técnico Cupertino. Ele tirou o Alisson, colocou o Rafael Silva, tirou o Gabriel Silva, colocou o Isaac, tirou o Diego Torres e colocou o Cauã Jesus, tirou o Mirandinha, colocou o Giovani, tirou o Kelvin, colocou o Caio Melo. A equipe do Guarani foi derrotado em casa pelo placar de 1-0, gol de falta, hein? Gol de falta pelo Lucas Cardoso, um golaço de falta que deu a vitória da equipe do Náutico pelo placar de 1-0. A equipe do Guarani foi derrotado, um jogo péssimo do Guarani. 4.036 pessoas estiveram no Brinco de Ouro para uma renda de R$ 61.636. Bugre derrotado e agora juntando as suas forças para enfrentar a Associação Atlética Ponte Preta no próximo sábado, mas segunda-feira tem Copa Paulista com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Gente, forte abraço, Deus abençoe, valeu! Ficha técnica do jogo. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.